Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, para você que quer informação além da superfície. De São Paulo, que é Rafael Nogueira. Aqui é Letícia Sagesse. Aqui é Diego Galati. Aqui é Bruno Leão. E seja bem-vindo ao Musicalcast. Hoje, o último episódio do ano. Nossa, 2025 voou, né? Gente, muitos festa musicais. Sua, hoje a festa é nossa. Vocês vão cantar essa música no musical do Tem que Espelho cantar. Mágico? Tem que Tem cantar, que né? cantar, tem que cantar no último dia, de preferência. Eu acho que eu vou ficar emocionado se cantar essa música no musical. Vai ser tudo. Enfim, mas hoje é o último episódio do ano. A gente sempre faz, desde que começou o Musicalcast, a gente sempre faz a retrospectiva do ano. Que é bom relembrar, né, o que a gente viu, pra ver se foi um ano bom mesmo de musicais. Mas tô achando que esse ano foi bem bom. Eu gostei, pelo menos. Eu acho que Nossa, foi bem equilibrado. Um monte de coisa, pelo amor de Muita Deus. coisa. Né? Vamos lá, já que a gente tá falando, né, vamos falar. O que vocês acharam, então, de 2025 nos musicais? Quem quer falar um pouquinho do que vocês acharam? Cara, eu acho que esse ano foi o ano que eu mais vi musical. Porque, apesar de ter sido um ano caótico na minha vida, eu tive mais oportunidade de ir pro teatro, então foi ótimo. Inclusive, os que eu vi, eu acabei vendo mais de uma vez, mais de 2 vezes, então Legal. foi um ano interessantíssimo. E musicais muito diferentes, né? Não ficou muito naquela mesmice, que às Sim. vezes tem uns anos que, tipo, são muito repetitivos, ou tem muito segunda temporada de musical que já veio. Não, tem coisa muito, muito atual. Eu achei isso bem legal. E mesmo os teve revivals que teve, né, foram coisas bem diferentes. Uhum. E foram revivals de musicais que não passavam há muito tempo, não fazia tanto tempo que tava em cartaz, né, da outra vez. Tá bom, que não tava em por cartaz exemplo- há muito tempo, né? Mas que o intervalo Tirando de o tempo... Wicked, gente, calm down. Não, eu nem ia falar sobre ele especificamente, Wicked. mas, tipo, teve muita não. coisa. Beetlejuice acabou de sair, né? E teve uma temporada Sim. grande. Então, assim, Uhum. teve uma diversidade muito grande. E os que reprisaram aí com uma margem boa de tempo. Mas teve gente aí que se estendeu bem, né? Sim, bastante. Pra mim, esse ano, eu não lembro agora dos outros anos, mas eu cheguei, acho que teve um ano que eu vi 35 musicais no mesmo ano. E esse eu vi 32, foi um número bom. E eu sei que eu deixei de assistir muita coisa, porque é aquela coisa, a gente sempre deixa um musical e outro de lado, porque a gente sabe que não vai gostar, que já não estão Uhum. falando muito bem. E assim, Sim. né, o tempo é curto, então a gente acaba não indo, E né? no nosso enfim. próprio perfil, né, musical, às vezes você vê que não se encaixa. Sim. E outras vezes, acho música. que a gente tem essa vida corrida, às vezes o trabalho não dá tempo, Sim. os dias às vezes são meio ruins. Musicais biográficos mesmo, eu geralmente deixo de lado. Eu mesmo deixei esse ano o Tim Maia, eu não vi o Tim Maia, se bem que eu gosto de Tim Maia, mas eu... tenho amigos no elenco e tudo, mas penso, não sei. Eu fiquei pensando, vai voltar no que vem, eu vejo ano que vem. Mas tem coisas aí que eu acho que até que podia ter sido legal ter visto, mas eu não vi. Mas enfim, 32 musicais no ano é bastante coisa, Se né? você for parar Bastante. pra ver quantidade, você foi quase um musical por meio que a cada 2 finais de semana, né? Isso sem contar as repetições. Então, assim, você foi muito ao teatro. Contando repetição aqui já no Excel, aqui no meu Excel, fui 52 vezes pro teatro. Uma vez por Assisti. semana. Uma vez por Na semana, média, né? praticamente. Contando. Sim. Então, bastante. assim, foi bastante. Mas assim, foi um ano, acho que muito bom. Eu acho que assim, poderia ter sido um pouquinho melhor em alguns aspectos de alguns musicais, poderia, mas ainda foi um ano muito bom. Acho que assim, já tivemos anos melhores, mas foi bem satisfatório, foi bem gostoso esse ano pra ir pro teatro e se divertir e comentar com as pessoas, foi bem bacana. Sim, Sim. completamente. E foi muito legal que esse ano eu tive a oportunidade de assistir alguns musicais fora, então foi muito legal ver que vieram títulos pra cá que eu não imaginava ver fora, nem entraram na minha lista. E aí Sim. você poder comparar como que tá uma não réplica com um musical grandioso lá fora. Foi muito legal viver isso esse ano. Sim. Não, uma boa diferença, realmente. E, bem, a gente tem meio que uma tradição agora de fazer um top 5, né? A gente fazia o top 10 até uns anos atrás, mas a gente teve probleminhas, né? Que a gente teve que parar. Quer dizer, eu me obriguei a parar porque eu não queria mais criar problemas, então a gente parou com o top 10. Mas a gente vai fazer nosso top 5 interno aqui, porque antes a gente pegava uma galera, nossos ouvintes, vários artistas, várias pessoas do meio, pra votar nos musicais pra gente criar o top 10 oficial, né? Do Musicalcast.
Mas a gente, agora, o que a gente fez? A gente pegou só nós, do Musicalcast mesmo, a equipe do Musicalcast, mais ninguém. A gente mandou todos os nossos top 5 pro Diego. O Diego criou ali uma tabelinha do Excel e colocou a pontuação, né? Tipo assim, o top 5, né, o número 5, né, da posição, é 1 ponto. Top 4, 2 pontos, e assim por diante, até chegar o número 1, que é 5 pontos. E o Diego falou que não saiu empate, tô curioso já, porque a gente não sabe qual que vai ser. Resultado ao vivo. Só o Diego sabe. Só o Diego sabe. E só pra lembrar, não é só nós que estamos aqui na gravação, que tá a opinião. Sim. É da equipe como um todo, tá? Então cada um Sim. tem a sua. E lembrando assim, se você discorda de uma opinião em específico, lembre que cada um aqui tá com a sua opinião individual. Discorde Sim. da sua casa. Isso, cria você o seu top 5, assim como eu vou discordar do Rafa, com certeza. Tá Você- tudo bem. Exato, é sobre isso. A gente senta na mesma roda de conversa e consegue discutir sobre. Melhor ainda, abre os comentários e coloca seu top 5 na Ai, postagem. luxo! Nossa, Porque aí a tudo. gente conversa sobre isso. Aí a gente vai discordar na nossa casa. Exato. Lembrando, né, que além de nós 4 nós estamos aqui, também votou o Bruno Bernardo, que não tá aqui, e o Gabi, né? Teve mais alguém? Isso. É só Não, isso, não. né? Sim. Beleza. Então, tem mais gente na nossa equipe, mas também tem gente que é de fora, daí acabou não assistindo e não votou, né? Enfim, mas a gente fez os nossos top 5 e vamos falar sobre o top 5? Eu tô curioso. Vamos. Vamos lá. Na posição de número 5, o que vocês votaram aí? Ai, vocês vão me odiar, tá? Mas eu Vai. não vou falar. Eu coloquei rock. Ai, meu Deus, amigo! Não, vamos conversar. Eu Vamos conversar, juro, eu amigo. juro. Eu vou me abster porque cai daquilo que a Eu gente falou. Eu juro. não assisti rock porque eu não quis. Eu não Gente, vou ó, julgar vou- o Diego. Mas eu vou não julgar o julgo. Diego. A produção deixava bastante a desejar. Mas tinha umas músicas muito boas em rock, tá? Eu acabei ouvindo algumas músicas de rock e eles estão na minha playlist até Não. agora. E só em minha defesa também, eu sei que teve coisas que reprisaram e a gente citou sobre isso, então vai entrar no top 5 de alguns de vocês. Eu não quis colocar no meu top 5 coisas que eu já tinha assistido antes, né? Então eu deixei pra citar em menção honrosa, tipo Mágico de Oz, que eu amo, enfim. Mas eu não quis citar, então eu só citei coisas que chegaram esse ano, e aí eu coloquei rock no meu quinto lugar. Não, ok. Não, é porque assim, eu achei que. Eu amo todo mundo que tá lá, mas não deu tanto assim. Mas ok, eu achei interessante até. Acho muito interessante. Meu problema- Inusitado, eu diria. O problema com o rock é que não tem nenhum cenário. Esse É. é o meu problema. É um Mas, problema em mesmo. geral, eu achei as músicas bem mas- legalzinhas. Mas tem vários musicais que não tem cenário quase e funcionam super bem, mas ali. eu acho Não, que... mas ok, tem ok. tipo de musical que combina em não ser ter cenário, tipo The Last 5 Years, e tem outros musicais Sim. que realmente não combinam, tipo Rockin' não tem esse perfil. Mas tudo bem, seguimos em frente. Ok. Sim. Bem, o meu, né, a posição número 5 vai ser pra Jersey Boys, porque tava incrível, maravilhoso, me emocionei, vi 3 vezes, viria mais tudo. ainda. Eu achei que ia Vi estar tudo. mais Vi pra cima no duas. seu, Eu na também verdade. achei que estaria mais pra cima. Eu também achei. eu achei que estaria um terceiro ali, mas eu comecei a ver, não, eu prefiro os outros musicais ainda, então... É Jersey que como Boys, esse meu ano a gente lugar. se limitou a 5, né? Eram 10, nos limitamos a 5, aí já dá uma Sim. cortada na metade, É já não dá verdade. nem pra Sim, citar. dói, né? Tem uns Dói. musicais que doeu pra deixar de fora. Ai, meu Foi. também. Meu Eu também. ficou em menção honrosa, eu tô assim, ai, deveria ter entrado no top Antes 5. do número 1 da posição, a gente fala gente nossas comenta. menções honrosas. Boa. Sim, então tá. Ok. E aí? Vai, Bruno. Posição O 5. meu 5 é como eu não tinha assistido em Curitiba, eu coloquei Sweeney Todd, porque Ok. eu não tinha visto com o Certo. Saulo e eu achei muito bom, eu achei ele puta ator, um puta cantor, então assim. E já era uma versão que a gente tinha visto algo parecido no Rooftop, né, daquela outra vez, mas Sim. o outro era com o Rodrigo, mas foi bem legal ver ele num palco italiano e eu achei muito divertido. foi E foi bem bem no legal. começo do ano. Não, e é maravilhoso, gente. De qualquer a jeito. montagem brasileira ficou ótima. Eu adorei, tanto no É. rooftop quanto na versão de palco italiano. Então, assim, maravilhoso. Além de eu ser cadelinha do Sondheim, né? Tipo, o Sondheim pra mim Sim. é vida, então Sim. assim, não Lambe tem o como. chão. E. Enfim. Então, o meu, eu não... acho que vocês vão me bater. O Hum. meu quinto é Chorus Line.
Ah, não, ok. É, que eu são acho que de 5 vocês mais, deve estar né? um pouco mais pra cima. Eu gostei muito. Eu me emocionei, não nego. Era um musical que eu queria muito assistir. Só que sabe quando você... Eu acho que eu criei uma expectativa muito, muito grande. E não é que eu saí frustrada, não é isso. Deus me livre, a produção tá incrível. O elenco tava muito bom. Só que eu acho que eu coloquei uma expectativa tão maior... E não chegou lá. Mas não é um musical ruim, not at all. Amiga, você Não, não ele tem é que um se top justificar. 5. É, o top exatamente. 5. De É tudo que eu que você achei... assistiu no ano. Sabe tipo, bom. o Jersey Boys pro Rafa? Eu achei que o Aham. Chorus ia estar assim pra mim. Entendi. Sim. Entendi. Não, tá uma posição ótima, nossa, tipo assim, tá É ótimo que se mesmo. for levar em consideração que cada um viu quase, tirando o Rafa, deve ter visto pelo menos uns 20 musicais cada um de nós. Sim. Então, tipo, 5 top já é muito alto. É muito. É. Enfim. Bora lá pro nosso quarto lugar, então. Bem, o meu Vamos. quarto lugar já começar ficou pra Tique Tique Boom, que eu vi no Rio de Janeiro. Ai, Eu falei, Queria tanto tudo! assistir. Esse É, a gente eu não fa- viu. eu Campo de falei São muito Paulo. bem já. Campo de São Paulo. Mas olha, É. eles estão correndo atrás pra vir. Eu acho que Por vem Estou favor, sabendo. viu? Clube de Venham, São Deus. Paulo. Eu Estamos nem podia sabendo. falar isso, mas eles estão correndo atrás. Eu acho que vai rolar São Paulo ano que vem. Então se favor. preparem aí. Já vou Mas vai colocar tá no top torcida. 5. Vai estar no de 2026 pra gente. Exato. Mas, ou seja, eu já fiz um entreato falando muito bem do Tique Tique Boom. Foi, tipo, incrível, elenco maravilhoso, perfeito. Foi tudo incrível. Então, sim, é Tique Tique Boom, quarto lugar pra mim. Perfeito. Tá. Ah, O meu. vocês. Eu não. Enfim, já vou falar mais uma vez, não quero julgamentos, tá? O meu é Bear. Bear eu assisti Amo! duas vezes. Ah, mas foi muito bem falado, Bear. Foi, É. eu assisti duas vezes, Bom. adorei. Tem uma música em específico que eu ouço muito, que é a dele falando pro padre, sabe? No final. Aham. Ai, Uhum. é sobre isso, enfim, marcou pra Não, mim. mas foi muito bom. Nossa, meu, foi muito bom. Eu gostei dessa tua posição. Mereceu. O Tá meu ótimo. quarto lugar foi Hair, porque eu acho que tá uma produção lindíssima. Eu não tinha visto da outra vez, então pra mim foi uma surpresa muito grata. Não tenho o que falar. Tipo, a única coisa que a gente tem que falar é que o teatro é longe para um cacete. Nossa, E Total. aquela confusão toda do preço do estacionamento, mas tirando isso, é uma produção impecável. Impecável. Sim. Muito O bem. meu quarto, eu fico com Titanic. Nice. Muito Olha. bem. Eu muito gostei bem. muito, eu ri muito, a produção tava muito boa, completamente diferente do que eu tava imaginando, porque eu conhecia pouquíssimo do musical, apesar de eu gostar do filme, gostar da Celine Dion. Elenco impecável, as piadas na medida certa, muito improviso. Foi bem maneiro mesmo. E o ótimo elenco é momento. maravilhoso, né? Nossa, Assim, o elenco então- é impecável em tudo que se propõe. Eu me diverti muito assistindo Titanic. Vai pro Rio, né? Tô muito feliz que vai pro Rio, galera do Rio assistam, que é Sim, muito sim. legal. Muito bem, olha só, eu gostei. Vocês estão falando, vocês começam a falar, vocês vão me odiar, não sei o quê. É medo, Nada a Vi, ver. é medo. É o julgamento. Depois do Olha Rock, o Diego já tá assim, vou me preparar aqui. Olha só, terceiro lugar, já vou começar a falar porque vocês vão até se surpreender. Meu terceiro lugar é a Chorus Line, não ficou em primeiro. Olha, Uau! e foi Nossa, o agora eu realmente hiperfoco fiquei do surpresa. Rafael, tá? Sim. Mas Nossa. aqui, assim, doeu no coração, mas eu acho que teve coisa assim que ainda foi um pouquinho melhor, assim, eu tive que pensar muito. Tem uns motivos por que ficou em terceiro lugar, porque assim, a Chorus Line é um dos meus musicais favoritos. Eu assisti de coração muito aberto, porque eu sabia que ia ter muitas mudanças. Funcionou assistir de coração aberto, porque eu recebi muito bem o musical. Mas ainda assim, ainda queria muito ver a coreografia original, queria ver algumas coisas um pouquinho diferentes ali, mas ok, funcionou e tava lindo. Eu não me emocionava tanto assistindo, fui ver 6 vezes, como eu tava até falando pra vocês antes. Na última vez que eu fui assistir, me pegou. Eu chorei do começo ao final, tipo, me pegou muito, porque eu acho que era uma grande despedida, que foi o último musical que eu vi aqui em São Paulo, né, esse ano. E me pegou geral, porque eu acho que, sei lá, eu tava chegando já no final do ano, final de temporada. Ficou Então, emotivo. fiquei emotivo e foi lindo, mas assim, é um belo musical. Sim. Queria muito que tivesse em primeiro lugar, mas como eu falei, tem os outros tem alguma coisa mais especial ainda que ficou antes. Mas a Chorus Eu Line vou é um bom aproveitar e terceiro lugar. puxar. É um ótimo terceiro lugar, inclusive é o meu terceiro lugar. Vou aproveitar e puxar o gancho. É isso, tudo que você disse é maravilhoso. Eu acho que eles conseguiram também trazer uma ligação com o elenco antigo muito boa. Isso é uma Uhum. coisa que dá pra valorizar muito ali na proposta de quem
teve a ideia de produção, enfim. Porque é muito legal você valorizar isso, ainda mais que vem de uma época que tem muito tempo, né? Então, Sim. essa maneira de construir essa ligação entre uma geração e outra, eu achei muito lindo acima do musical. E é isso, achei lindo. Até você falando, né, disso do trazer o elenco original e tudo mais, pra mim um dos pontos altos da minha vida e desse ano foi ter visto o elenco original de 83 no mesmo palco daquele. Tipo assim, foi surreal. Tipo assim, eu lembro que todo mundo levantou na hora que eles entraram e assim, eu levantei junto e eu. Tá, o que tá acontecendo? Tipo, eu não conseguia, tipo, assimilar. Eu não conseguia assimilar. Daí, na hora que a minha amiga Bia Câmara tava do meu lado, ela falou, Rafa, eu não acredito. Daí, na hora, assim, eu comecei a chorar, assim, porque, assim, eu não tava assimilando o que tava acontecendo. Assim, foi uma coisa Demorou incrível, pra cair a incrível, foi ficha. lindo. Demorou. Acho que a primeira vez na vida que eu acho que fez sentido o negócio de demorar pra cair a ficha, sabe? Que foi o que aconteceu mesmo. Então, foi lindo. Foi linda aquela noite, assim, me senti privilegiado de que estar naquele teatro. Foi Que bonito maravilhoso. ouvir isso, amigo. O meu enfim. terceiro lugar foi Jersey Boys, o que me surpreendeu, porque eu achei que ele não ia estar... Aliás, antes de assistir ele, eu achei que vai ser um musical de homenzinho, de um biopic, e não, eu saí impactadíssimo, eu amei. E eu lembro que eu fui, acho que na primeira semana logo, então A gente foi no primeiro ensaio aberto lá. A gente foi no primeiro ensaio aberto, exatamente. E foi assim, eu queria ter voltado, não consegui voltar. E as vozes, os arranjos são absurdos. Você vê o pessoal Sim. fazendo aquilo funcionar num ao vivo de uma maneira espetacular. E ainda por cima no rooftop, que geralmente às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com questão de cenário, né, no rooftop. Mas não, funcionou muito bem, eles pareciam muito próximos. E ainda tinha cenário, o que foi ótimo, porque eles realmente usaram aquela parte de trás do palco pra fazer coisas. Tem um negócio de gravador ali atrás, tem um negócio de uma prisão ali atrás. Então tudo funcionou muito bem. Eu fiquei... Todos os quatro, eles estavam muito bem. Eu espero que eles peguem papéis maravilhosos no próximo ano, porque eles merecem. Sim. Puxando o gancho, Jersey Boys também ficou no meu terceiro lugar. Olha, duplinha Uau! então. É duplinha. Porque Sim. eu conhecia um pouco, conhecia as músicas, tudo, mas eu nunca tinha parado pra assistir inteiro, porque eu tenho preguiça de biográfico. Mas eu saí de lá, assim, impactada. Surreal. Eu passei a semana inteira ouvindo Four Seasons. E eu gostei muito do que fizeram lá. Eu não sou a melhor adepta do rooftop, mas eu acho que eles adaptaram muito bem o espaço. Os quatro impecáveis. Eu chorei pra caralho com o Henrique cantando Can't Take My Eyes Off You. Sim. E é isso, foi muito incrível poder viver Jersey Boys e colocar num lugar tão alto na minha lista, porque eu não esperava. Eu acho que foi um dos musicais que eu mais panfletei pras pessoas dessa vez. Porque é um musical que ninguém bota muita fé, né? Aí você pensa que vai ser só mais um biográfico. Aí ele fala, não, cara, vai valer a pena. Eu lembro de muitas amigas minhas que eram tipo, eu não vou ver isso não vai ser bom. E elas foram e elas adoraram, porque elas não estavam esperando. Então, esse é um musical que vale a pena você passar a palavra adiante, porque geralmente a imagem em si não faz as pessoas comprarem a ideia. Estando lá é outra coisa. Falando de biográfico, realmente, até eu acho que não sei se eu falei isso em algum episódio, mas volto a repetir, eu falo pela primeira vez. Eu acho que uma coisa que os brasileiros precisam aprender com a Broadway, já que a gente chupa tanta coisa da Broadway, né? Aprender a escrever biográfico com a Broadway. Porque aquilo é um musical biográfico muito bom, muito bem escrito. Muito bem feito, muito bem escrito. Principalmente bem escrito. Porque a gente até tem biográficos que é muito bem feito, mas é muito mal escrito. Então, assim, esse foi perfeitinho, redondo do começo ao final, funciona. Não é entediante, geralmente, como são os biográficos aqui do Brasil. Então, pra mim, foi E não tem perfeito. aquela forçação, né, de colocar as músicas do artista pra encaixar em uma cena qualquer. Esse, assim, pra mim, é o principal defeito de um biográfico. Em defesa, assim, tem muito musical ruim também nos Estados Unidos e na Broadway, mas também tipo tem umas Sam. coisas, por exemplo, o Beautiful, que é da Carole King, é muito lindo, é maravilhoso. Então, assim, a gente poderia se pegar nos bons exemplos, né? E a gente ignora isso totalmente. Eu tô falando isso porque o Brasil
querendo ou não, acaba só fazendo mais biográfico. O que mais sai hoje em dia é biográfico, né? Então, assim, então pelo menos se vai fazer muito biográfico como todo mundo quer, então vamos fazer direito, né? Vamos escrever uma coisa boa aí, né? Ano que vem já tá Sim. vindo vários, Gal Costa, sei lá, eu acho que tem O mais Ney ainda. vai continuar, a Rita Lee vai voltar. Provavelmente, exato. Então tem muito aí pra continuar. O Tim Maia provavelmente continue também, não sei. Então vamos melhorar aí os biográficos. Enfim, vamos lá Vamos lá. posição número 2. O 2 pra mim foi bem difícil. Pra mim eu tava entre o Chorus Line e esse, que pra mim foi Hair. O Hair entrou em segundo lugar pra mim. Eu assisti no Rio, assisti aqui em São Paulo mais 3 vezes, aproveitei bastante o Hair. E foi incrível, tipo, tá linda essa produção. Eu tenho muito carinho pela produção que veio lá em 2011. Mas essa sim tinha um impacto maior, acho que pelo aquele cenário belíssimo, com aqueles telões que funcionaram muito bem. E eu me emocionei todas as vezes. Foi incrível, Hair. Então, Sim, saudades concordo. saudades. É o Concordo. meu segundo lugar também. Meu Deus, Olha só. marmelada, marmelada. Eu e o Diego E aí- andando de mãos dadas. eles. Sim. Só falta o Rafa Gente, falar do rock. Que coisa. Em primeiro, E o né? primeiro lugar do lugar. Rafa é o Rock. Que coisa linda, Hair, gente. Que coisa Lindíssimo. linda, meu Deus. Quem não foi assistir, acho que até sair esse episódio ainda dá tempo, porque o último dia é dia 21 de dezembro, então o pessoal vai comer peru lá no palco. O peru Então- já tá solto do palco, né? No final do primeiro ato. Meu amor, aproveitem, Vários sabe? Então, perus. que coisa Deus. linda, que coisa maravilhosa. É uma grande viagem e ao mesmo tempo uma grande crítica. Olha, arrasou. E a gente criticou a questão de remontar Sim. esses Uhum. musicais, né? Que, será, tão datados. Mas ali aconteceu. Veio aí. Acontece. Eu acho O que- Hair acontece. O Hair é uma experiência. Eu vi algumas pessoas falando assim, ai, mas é porque eles são muito vibes. E aí eu tenho um pouco de raiva. Eu fiz, sim, porque o estereótipo da pessoa vibe hoje em dia tem essa conotação meio ruim. Só que na época era transgressor, né? E a gente, Sim. tipo, a gente às vezes vê de um jeito meio anacrônico as coisas de Hair, mas, tipo, você tem que ir realmente com a mente aberta, totalmente. E você embala geral. Uhum. Enfim. Tá, vamos lá então pro primeiro lugar, então. Calma, eu e Bruno Não, faltou. falamos. desculpa! menino. falar o segundo lugar, foda-se desculpa. trans, Vamos lá, foda-se mulher. Não né? importa mais. Vamos só Só os homens podem cis os- falar. Só homem Homem cis cis. gay pode falar aqui. E Exato, ainda vamos que lá. tem a Amor, lista meu muito amor. igual. Eu tô de mão dada com o Diego já quase desde o começo. Depois de rock É. a gente andou de mão dada, Isso praticamente. porque ele Então. falou. Isso porque ele falou no off que a gente tem que fazer as menções honrosas antes do primeiro lugar. Ele já ia pular É pro verdade! É verdade. Tô esquecendo. É que eu tô empolgado pra ver a lista final, por isso. Vamos lá, então. Vamos Segundo lá, lugar vai, de vocês. Bruno. Meu primeiro lugar. Brincadeira. Segundo. bicha. Eu tô hein? brincando. O meu segundo. O meu segundo lugar é Meninas Malvadas. Pois é. Olha! Olha Uau! aí. Mas eu vou ser bem sincero, eu fiquei muito em dúvida se o Jessie Boy subia e o Meninas Malvadas descia, porque, tipo, eu acho que elas são propostas tão diferentes. Total. Mas foram experiências maravilhosas que eu tive no teatro. O Meninas Malvadas eu acho que eu vi 3 vezes, consegui ver 3 vezes. E eu sempre ria, eu sempre me diverti. Eu tenho alguns problemas com o roteiro, porque eu acho que tem umas barrigas ali que poderiam ser cortadas. Mas É. ainda assim, tipo, o elenco inteiro carrega aquele musical nas costas de uma maneira muito leve. E parecia que eles estavam se divertindo, sabe? Sim. Todos os Sim. vídeos que a gente vê sobre eles nos bastidores também tava todo mundo se divertindo muito. E isso passa, tipo, pra plateia. Então eu não tenho absolutamente nada de errado pra falar. A Laura tava muito boa, a Laura Carasto. E a Lara Suleima também. Nossa, a Ana... Não tem o que falar. O Arthur Bergs Sim. não tem absolutamente pra botar um A ou tirar. Tava perfeita. E Absolute antes que a teatro. Lê... Absolute teatro. Exatamente. E antes que a Lê falhe o dela, só o Bruno e o Gabe colocaram também no top 5 deles o... Não vou falar a posição, porque senão já vou dar spoiler da Mas ordem, tem tá? Meninas Malvadas. Mas tem nos dois Meninas Malvadas. Tá, muito bem. Legal. O meu segundo já foi falado aqui, que é Sweeney Todd. Eu Sim. não assisti em Curitiba. E eu lembro que quando eu assisti lá no Rooftop, a primeira coisa que eu virei pro Rafa, eu falei, eu queria tanto que fosse num palco italiano.
Sim. E eu não acabei não conseguindo ir pra Curitiba, então quando anunciou que ia ter a temporada que foi anunciada no meu aniversário do ano passado, e eu fiquei muito feliz porque eu ganhei de Olha. presente. Olha aí. E eu fui assistir e eu fiquei muito, muito, muito feliz porque eu tinha assistido lá em Nova York com o Josh Groban. E eu tinha visto o quanto que era diferente num palco italiano. Então eu falei, eu queria a nossa montagem no palco italiano. E foi tudo que eu imaginei. E foi muito bom. E eu fiquei muito feliz de estar vendo Sweeney Todd, de conseguir ver Sweeney Todd de novo no meu país, que é uma coisa que era tão inimaginável há 5 anos Nossa, atrás. Muito. E eu fiquei muito feliz, estava impecável. Ah, muito Sim. bem, muito bem. É isso mesmo, gostei. Ah. E aí, agora vamos falar as menções honrosas? Tá. Vamos Uhum. lá. Deixa eu até começar, porque assim, eu quero citar um que vocês estão falando bastante. Menções honrosas entrou pra mim em Meninas Malvadas, ou seja, não vai Pra ser mim meu também. primeiro Sim, lugar. pra mim também. O porquê é muito estranho, muito bizarro, porque eu dei nota 5, porque assim, eu faço uma lista dos musicais que eu vou assistindo, dou nota de 1 a 5. Então, Meninas Uhum. Malvadas foi o meu terceiro Uhum. musical do ano, já dei nota 5 de cara. Só que depois, hoje, analisando, assim, não que foi um musical ruim, foi um musical maravilhoso. Tudo que o Bruno falou agora, eu assino embaixo até. Mas eu acho que não me impactou, eu achei assim, aquele quase esquecível pra mim, no meio de tanta coisa. Então, assim, por isso que eu acho que esses subiram muito mais, sabe? Porque são musicais que me marcaram muito, que eu vou levar pro coração, assim, pro resto da vida. E o Meninas Malvadas ficou uma grande diversão, curti demais, foi É tudo uma incrível, sessão da maravilhoso. tarde, né? É. Mas ficou, sabe? Ficou no passado, tipo assim, ok. Tipo assim, Aham. nem, assim Uhum. você fala assim, nossa, Meninas Malvadas vai voltar aí pra falar, sério, por quê? Já aconteceu, né? Então, Ah, É. é isso. Eu acho que ele Concordo. fechou bem o ciclo dele, né? Eu Sim. acho que ele fechou bem. Sim. É, Sim. tanto que entrou na minha, porque eu acho que uma galera sabe que eu não gosto do material original. Eu fui assistir, assim, mente completamente aberta, e eu fiquei encantada com isso, com tudo isso que o Bruno falou. Quanto que o elenco tava divertido, quanto que eles estavam ali, felizes de estar ali. Eu passei uma tarde muito gostosa no teatro, Sim. mas eu concordo também com o Rafa que é uma coisa que eu... De tanta coisa que eu assisti esse ano, é uma coisa que eu vou lembrar. Um dia eu vou falar, nossa, é verdade. Nossa, eu tinha esquecido que eu tinha assistido Meninas Malvadas no teatro. Sim. E por exemplo, tipo assim, a Chorus Line eu dei nota 4, e, assim, e entrou ainda no meu top 5, sendo que Meninas Malvadas dei nota 5. Então, assim, eu vou mais pelo meu coração mesmo, pelo assim, o que eu senti, né, assistindo. Então, assim, eu analiso um pouco Uhum. essa parte mais sentimental também, porque eu acho que é muito importante pra mim, né, Como me impactou a obra. Sim, É, é que deu tempo certo. de maturar a opinião, né? Sim, também. Sim. também. Mas nenhum momento a gente tá falando que é uma produção ruim, nem nada disso, Não, né? sim, foi incrível, foi Eu fiquei incrível. encantada, porque é isso que eu tô falando. Eu não gosto do material original, e eu gostei muito da versão brasileira, porque eu achei que Sim, tudo não, ali tava tava muito bom. Tudo. Cenário, não figurino, entra. versão, o elenco, tava tudo muito Não. bom. É Não entra cenário no meu. de peça de Broadway mesmo, né? As coisas Sim. automatizadas. Eu tava falando acho que foi pro pessoal, que eu tava numa sessão e a cama não entrou a tempo. Tipo, a câmera, a parte das rodinhas, né? Não entraram a tempo. A gente fez, vamos recomeçar a cena. E realmente recomeçou a cena pra fazer a cama entrar na hora certa. E eu vi assim, em musical pequeno, assim, foda-se. Sim. Estamos sem Tá cama, Segue mas o sem baile. cama. Enfim. Gente, deixa eu falar também, porque assim, eu tenho mais dois, né? Eu tenho duas só mais menções um. honrosas, tá? Que daí eu nem vou falar muito sobre. É o Titanic, que foi incrível, maravilhoso, mas eu acho que ainda não entra no meu top 5, mas foi, nossa, foi incrível, incrível mesmo. E o Rio Up Hill, que até brinquei, né? Que ia ser meu primeiro lugar, mas o Rio Up Hill. Foi incrível. Tipo assim, era mal escrito, mas era muito legal. Eu gostei. Eu amava o Eu Rio Up Hill. adorei Rio Up Hill, eu canto Venha pro nosso Rio, Rio Up Hill, até hoje. Foi E até incrível. hoje. Foi incrível, incrível. Eu amei mesmo. Assisti dos bastidores também, o que foi incrível, assim, a oportunidade muito bacana de ver os bastidores. Então, assim, nossa, queria muito que voltasse. Ia ser incrível. E eu adorei ver uma galera super nova, sabe? Super nova pra Sim. mim, assim, que eu não conhecia, né? Então, assim, são novos rostos. Todos os cariocas, né? Todos Novinhos. cariocas. De bigodinhos. Mas muito bom. Muito bom. Eu queria comentar dois isso. rapidinho, só pra passar Gente, é que eu por tenho cima. mais. Eu tenho um pouco de mais de menção honrosa. Posso só falar um? Eu também Porque tenho menção honrosa, Sim. é isso que eu ia falar. Eu tenho dois, vê se são os mesmos. É que eu tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4. Nossa, Caramba, não. enxuga, Tira um enxuga. enxuga Eu isso só- aí. Não, é que eu vou falar. Eu não vou Eu falar. só ia é citar, eu não ia comentar. Não, eu não vou comentar. Eu vou só, citar. É realmente citar. Então diga. Porque o Diego já tinha comentado
ele falou por cima no começo do episódio. O Que é o Rock. Mágico de Oz, que ele não colocou na lista dele porque ele já tinha visto antes. E foi a primeira vez que eu vi o Mágico de Oz e eu achei maravilhoso. O do Vitor Rocha, né? Caso não esteja Sim, entendendo coisa o que eu tô linda. falando. É maravilhoso, é lindo. E o segundo que eu vou falar, depois eu falo os outros, é o Brenda Lee, que eu sempre falo aqui, Coisa que é um musical linda. lindo, Maravilhoso. lindo, lindo, lindo. Só que foi pela primeira vez que eu vi num palco italiano. E é porque a outra vez eu vi no Núcleo, né? Num teatro pequeno, aquele de caixa, né? E ver ele num palco italiano é maravilhoso, é lindo. E é um musical que mexe muito comigo. Inclusive, eu sempre choro no final desse musical. Ó. A música O Que Você Quer Matar em Mim é uma coisa que eu quero tatuar, porque eu sou uma pessoa trans, então, tipo, eu não vejo a hora de tatuar isso no meu peito. Então, quando a Verônica começa a cantar isso, e ela tá no meio da plateia, ela não tá nem no palco no começo, eu desabo. E assim, maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. Maravilhoso. Vai, Letícia, depois eu termino a minha. Não, eu queria comentar dois um que eu acho que cai na mesma categoria do Meninas Malvadas, que eu ri muito, mas é um musical que eu sei que daqui uns anos eu não vou lembrar mais que ele veio, foi o Babá Quase Perfeita, que eu ri Nossa. muito. Eu ri muito com Nossa, esse não. musical. É um musical de Nepotismo. amiga. Nepotismo. Não, a gente em casa, a qualquer coisa que eu falo de dinheiro, minha mãe olha pra mim e fica pobre, pobre. Pobre. É mais isso. Então foi um momento que eu me diverti muito. Mas um Aham. outro que realmente me pegou muito esse ano foi o Alice de Core Salteado. Ai, sim. Era uma Sim, foi das minha fofo. outra menção, mas fala aí que eu continuo. Eu até fui assistir com o Bruno, né? A gente assistiu junto. E eu adoro a Alice. Eu acho que o que eles fizeram ali, o que a Gabi e o Diego fizeram ali, é muito bonito. Ficou muito bonito. Eu conhecia, eu sou Ficou. alucinada por Despertar da Primavera. Então eu já conhecia, mas ver ali ao vivo me pegou muito mais do que ouvir música, do que ver bootleg. E eu gostei muito do que eu vi ali naquela tarde que a gente passou. Foi ótimo. Ah, mas foi É, lindo, foi os- lindo mesmo. Alice, pra mim, me pegou muito desprevenido porque eu não conhecia direito. Eu tinha ouvido o álbum uma vez, só que geralmente os álbuns desses compositores você tem que ouvir com calma, você tem que saborear, porque as letras elas são muito tipo. Tem muitos duplos sentidos, tem muitos tipo. Como que eu vou dizer? Undertones, né? E nos surpreendeu, foi maravilhoso, foi tipo uma Eu tarde adorei. maravilhosa no teatro. Eu achei que o local também era muito bom pra o que eles quiseram fazer, que era no meio de como se fosse uma arenazinha assim. Sim. Ficou muito bonito. E a minha outra menção honrosa, o Diego já falou também, que é o Bear, porque o Bear, pra mim, é um musical que eu amo há muito tempo. Eu nunca tinha visto ao vivo, nunca tinha tido... Acho que ninguém viu, né? Porque da outra vez deu errado, aparentemente, a outra produção. Mas eu fiquei encantado, porque é um musical que eu amava e foi muito divertido. Também vi 2 vezes. E eu acho que veria 3 se tivesse passado mais tempo. Sim, aqui no teatro. eu também. Uhum. Ah, mas era legal. Eu vou trazer. Vocês já citaram menções honrosas que quase todas eu concordei aqui. Uhum. Mas eu vou citar uma pra fazer um afago em alguém aqui, que eu vou citar Rebobina. Ah! Sim! Porque eu sou- Coloco no minha também, agora tá entrando na minha. Tá na minha também! Eu sou fãzoco das Spice Girls, eu amo mesmo, adoro. E acho que a maneira como o Júlio ali construiu a história, cheio de referência, a gente tinha referência de novela, Gente, era cultura tudo, pop Tudo. cuspida ali. E eu adorei. Então, pra mim, super elogios. Eu não elogio muito o teatro em si, o espaço, né? Mas eu sei que é um espaço que peças menores Uhum. entram. Até Donatello eu assisti lá, ainda assim, continuo não elogiando o espaço. Mas sei que é um espaço pra coisas um pouco menores. Mas mesmo assim, menção honrosa aqui. E pra quem nunca viu o Júlio Veloso em palco, Gente. ele é engraçadíssimo. Ele é Você- muito bom. Ele abre a boca, você está rindo. É impressionante. Gente, e É, ainda isso- foi mais legal que a gente foi assistir tudo junto. Sim, Foi. Nossa, foi sim. muito bom. É, o Eu Rebobina amo- foi bem O especial. Rebobina foi bem legal bem. mesmo. Foi. O que me pega muito do Rebobina no cenário, falou teatro, né? Mas tem umas plaquinhas assim que eles estão dentro de um hotel, né? Aí tem assim, sauna e o outro lado tem sauna Sauna gay. gay. Mas Ai, é muito bom. esse ficou muito bom, realmente. Pode colocar nas minhas menções honrosas também. Realmente. Acho que como que é do Júlio, que já tá entre nós, eu acho que acaba até esquecendo, mas o Rebobina realmente, tipo assim, menção honrosa, que Uhum. assisti 2 vezes, quase fui a terceira Ri vez, mas não deu horrores. certo. Mas foi ótimo, tipo, Eu saí a falando, segunda vez eu ri tenho dois demais. amigos, eu tenho 2 amigos que são muito fãs de Spice Girls e eu falei, meu, vocês têm que assistir, Rebobina é muito bom.
Aí eu acho que um deles acabou indo, eu não tenho certeza, mas acho que Uma foi. farofada que dá pra rir horrores. E vamos torcer Farofa premium. que volte no próximo ano, né? Que ele O tá. Júlio prometeu. Tá tentando aí pra ver que funcione no próximo ano. Sim. Vamos torcer. Sim, muito bom, muito bom. Bora então pro primeiro lugar. Rafa, Ah. antes de ir pro primeiro lugar, acho que eu queria trazer pro pessoal apoiar no Catarse. Você não acha, não? Ah, sim, bom, bora. Porque Quer daí a falar? gente deixa o melhor pro final. Não, pode trazer. Ah, aí. tá. Ou seja, se você quiser. Você falou, deixa eu trazer, então traga, então, vamos ver. Traga! Enfim, mas se vocês quiserem apoiar a gente no Catarse, por favor, ajuda a gente, que é muito importante pra gente fazer Yes. conteúdo de maior qualidade, pra gente comprar equipamentos novos. A gente tá sempre precisando comprar uma coisa e outra, pagar uma coisa e outra. Até essas gravações que a gente faz, a gente tem que pagar também, porque a gente tem uma plataforma paga. Ou seja, vocês ajudando a gente com R$5 já, assinando catarse.me/musicalcast, você, além de ajudar muita gente, vocês ainda participam de um grupo super exclusivo lá, que a gente tá todo mundo no Musicalcast lá, e mais os outros assinantes. A gente fala bastante musical lá, às vezes solta assim uns bootlegs ali, sabe? Umas coisas que tá todo mundo procurando. Tem a Beatriz, que é maravilhosa lá no grupo, que assim, às vezes a gente quer um bootleg que a gente acha que nem vai conseguir, ela do nada aparece com o link do bootleg. Ela é lá, mother. então- Ela é muito mother. Exato, exato. Tipo, Beatriz, só pra- enfim. Eu quero cobrar The Witches, sabe? Eu quero muito assistir The Witches. Tá, Beatriz? Ouça isso aqui. Olha aí, Beatriz, tá sendo Estão cobrada te aqui cobrando, hein? na chincha. E eu quero o Expondo. pro shot. Quero o pro shot de Merrily We Roll Along Sim. também. Tamo dos com ele, Nossa. tamo querendo. Todo mundo quer, todo mundo quer. Enfim, ou seja, ajudem a gente. Eu até agradecer a Beatriz também, de coração. Obrigado. Também a Stephanie Matuichin e todo o restante que já contribui com a gente. Igual a gente sempre fala, R$5 hoje em dia não é nada. Vocês não pagam nem transporte público mais com R$5. Então, assim, Em São que é Paulo. R$5 por mês, né? Não, mas nem em São Paulo, porque o busão tá R$5, mas o metrô tá mais caro. Pois Então, assim, contribua com a gente só R$5, é só assinar lá o Catarse. E ainda você tem um monte de benefícios pequenos, mas são Às vezes rola benefícios de coração. ingresso, rola um monte de coisa. Exato. É, às vezes a gente verdade. coloca lá, quem quer assistir tal coisa? Eu tô com ingresso aqui, aparece lá. Às vezes sabe? tem lá, Então, tô vendendo ingresso tal precinho. às vezes tá de graça, mas nem vendendo, mas às vezes tá de graça, tem né? tudo Então, lá, hein? exato. Então vão lá e nos ajudem. Enfim, bora então pro número 1. Bora. Vamos agora lá. Bora. Vou começar então, já que o meu é, né? Nossa, uau, tipo, que diferentão. O meu musical é Avenida Paulista da Consolação ao Paraíso. Que pra mim, assim, foi uma das coisas mais geniais que eu vi de teatro musical. Porque, assim, tem muita gente que fala, não era teatro musical. É teatro musical. Foi composto as músicas para aquele espetáculo, é teatro musical. Era um espetáculo difícil de se ficar sentado assistindo? Era 3 horas de duração no começo, depois diminuíram um pouquinho, que eu fiquei triste, porque cortaram cenas legais. Eu vi 3 vezes, tipo, viria mais, porque era 3 horas de duração direto, sem intervalo ainda. Mas, assim, eu fiquei encantado porque eu tenho uma conexão muito grande com a Avenida Paulista, com São Paulo. Me conectei com todas as histórias ali, eu entendi assim, a motivação de cada personagem, por que existiu ali. Pra mim, assim, era uma coisa, assim, maravilhosa pra mim. Eu não tinha palavras, assim, eu me diverti as 3 vezes que eu fui ver. Chorei em algumas partes as 3 vezes que eu fui ver, então, assim, valeu a pena. Espero que façam mais musicais diferentões, assim, aqui no Brasil, porque eu acho que a gente merece ver umas coisas diferentes, mesmo assim que não agrade o público geral, mas é pra gente ter uma diversidade maior também de estilos de teatro musical, né? Não só essa coisa muito Broadway que a gente tem, é o teatro musical biográfico. Então esse pra mim valeu a pena, e era lá na Avenida Paulista mesmo, lá no SESI, de graça ainda. Fiquei feliz, estava lotando muito, as pessoas estavam realmente lotando o teatro pra assistir, então foi bacana. Então, pra mim, Você é o falando Paulista. isso, que a gente tem que ter coisas diferentes, né, no teatro brasileiro, e não simplesmente imitar. Tanto que ano passado, o que entrou aqui no top 10 foi Torturado, né? Então, assim, sempre trazendo alguma coisa do teatro nacional. Pra mim, não funcionou tanto pro Rafa quanto pro Rafa, né? A Avenida Paulista. Mas o Tortarado, pra você ver, foi esquecido pelo Bibi Ferreira, né? E foi um musical incrível, Sim. né? E agora o porquê que foi esquecido, né? Fica a Isso pergunta aí pro Bibi Ferreira. Fica a pergunta mesmo. Tão lindo o Torturado, meu Deus do céu. Eu queria que todo mundo Nossa, tivesse sim. conseguido ver. Voltando à Mas Avenida Uau, de Paulista, eu vocês. só quero fazer uma tá. piada, porque é uma piadinha que eu pensei aqui enquanto você falava, porque o Rafa daqui a pouco vai lançar um feat com a Tocana, falando de São Paulo. São Paulo!
Pronto. Obrigada, pode continuar. Ficar tocando. Ai, meu Deus do céu. Pode Vamos continuar. lá, quem vai falar? Bom, o Eu meu, eu falo. vou falar. Tá, Vamos então seguir a Eu ordem. falo- Diego. Tá bom, então. O Olha meu só. já foi Foda-se. citado. O meu já foi citado aqui na posição de vocês em outro momento. É o Jersey Boys. Eu amei Olha! o Jersey amigo! Boys. Sim, eu saí apaixonada. Eu levei uma amiga que mora lá nos Estados Unidos. Ela ficou encantada também. Enfim, super espalhei a palavra. Acho que valeu super a pena. Os meninos me deixaram muito encantados. A maneira como eles harmonizaram, a maneira como eles atuaram juntos, eu saí encantado mesmo. E apaixonado pelos 4, assim. A partir daquele momento eu fui seguir os 4, e aí eu acompanho os 4. E é isso. Nossa, amigo, eu tô surpreso porque eu lembro quando você foi assistir com o Bruno, eu fui assistir Dreamgirls, você estava indo assistir Jersey Boys, que também eu Sim. tava assistindo a ensaio aberto, e vocês também estavam assistindo o ensaio aberto ali um do lado do outro, né? Eu até mandei com vocês assistindo, eu falei, eu acho que eles não vão gostar, não sei o quê. Tipo, eles Nossa. deveriam ter assistido Jersey Boys, Dreamgirls. Que bom saber que você gostou, porque eu jurava que você não Não, tinha gostado tanto, Não, assim. total. Então, E A gente amou. pensando nesse seu pensamento, foi completamente oposto. Dreamgirls, por exemplo, estaria bem lá embaixo, mas é porque eu não gosto do material original, tá? Não é da versão brasileira. Então, assim, não me pega nisso. Mas também é a versão meu- brasileira, no meu caso. Enfim. Polêmicas, Ok. polêmicas, polêmicas. Posso falar o meu, porque a gente já comentou muito sobre esse, então, tipo, não vai ser uma Ya. surpresa Vai. pra ninguém. O meu é a Chorus Line. Olha! Olha! Então, o que acontece? Por que a Chorus Line ficou em primeiro lugar? Porque, vamos lá, eu sou uma pessoa que não conhecia direito o material original, apesar de ser um clássico. Eu fui assim, o Rafael me chamou pra ir no VIP, né? Que foi uma noite mágica, eu não tenho outras palavras pra dizer, foi uma noite mágica. E eu fui assim, não sei o que esperar. Sentei lá, notei que eu conhecia quase todas as músicas, e depois simplesmente veio, tipo, um monte de emoção. Tipo, eu comecei a chorar no meio do espetáculo, eu fiquei completamente impactado sobre essa forma diferente de contar, tipo, uma história. Porque você pensa assim, é um musical diferente. Imagina nos anos 70, isso em palco, sabe? Não ser tradicional, não ter cenário. E é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa. E você tem que ter bailarinos e atores muito bons para fazer tudo aquilo. E aí termina e o elenco original entra. Nossa, eu desabei, eu não consegui lidar, e aí eu fiquei obcecado, eu mandei todo mundo assistir, eu assisti 3 vezes a Chorus Line, então pra mim, tipo, não tem dúvida nenhuma, eu sei que tem alguns problemas, eu sei que algumas coreografias poderiam ter sido melhoradas, e algumas escolhas, assim, de direção poderiam ter sido ajustadas, mas pra mim, é primeiro lugar, assim, disparado, eu amei muito. Ah. Então, Muito o meu também, o meu primeiro lugar também já foi comentado. E era um musical que eu queria muito, 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 muito assistir. E eu não saí decepcionada. Ele ficou pau a pau ali com o Sweeney pra mim, que é o Hair. Muito bem, muito bem. Eu Cara, amei, foi eu fui, maravilhoso. eu fui assistir com a minha mãe. Semana passada a gente finalmente conseguiu o ingresso, finalmente a gente conseguiu ir. E eu fui. Ainda tive a oportunidade de ver a querida Tuane Parente fazendo Ginny. Legal. E Maravilhosa. foi. Eu acho que foi uma catarse assistir Hair ao vivo, porque eu gostava muito já do musical, do material original. Gosto do filme, apesar dos seus problemas, das suas diferenças. Direto, eu tô ouvindo a trilha sonora, é um dos musicais que eu sempre me pego escutando, ou cantarolando Aquarius, ou cantarolando, sei lá, Sodomy. E eu fiquei muito, 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 muito feliz com o que fizeram. Eu chorei, eu não esperava que eu fosse chorar. Eu chorei com Let the Sunshine In. Ganhei folhetinho do Be In, que eu tô guardando, bonitinha, e eu tô muito feliz. Eu quero ver se eu ainda, antes de acabar, que acaba agora dia 21, eu quero ver se eu consigo assistir ainda mais uma vez. Eu vou. Que inveja. Que Mesmo inveja. sendo lá no teatro mais longe pra mim, de todos os tapes de São Paulo. Sim. Mas eu quero muito, porque eu tô muito feliz. Minha mãe amou. Eu não esperava que minha mãe fosse gostar tanto. E eu achei muito legal que ela virou pra mim no intervalo. E eu acho que ela definiu muito o que é você assistir o Hair. É você se sentir livre. Uma sensação de liberdade. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, caramba, que bonito, né? Você ouvir isso de uma pessoa. Minha mãe tem 60 e poucos anos. É uma geração completamente diferente da minha. E atinge trocentas gerações. Então eu fiquei muito feliz com o que fizeram com o Hair. Eu lembro que quando eu assisti no Rio de Janeiro, né, pela primeira vez, logo depois de já sair do teatro, foi pro Tic Tic Boom, né?
Eu lembro que eu fui com um amigo meu e eu cheguei lá no Teatro Ticket Boom e ainda tava choroso, sabe? Porque assim, tipo, eu não conseguia processar direito, só queria chorar, sabe? Tipo assim, eu até cheguei e falei um momento pra ele, falei, só quero chorar, me deixa. Porque... Atordoado, né? É, Você porque... sai assim, extasiado, assim. É. Não E pra tem mim nem ainda explicar. tinha muito carinho ainda pela versão de 2011, que eu amava demais aquela versão 2011. Então pra mim foi um upgrade, assim, incrível, sabe? E reviver coisas, assim, tipo, de ver que o Alonso Barros utilizou coreografias originais que ele já tinha usado lá daquela versão. Ele trouxe de volta exatamente como era. Então isso mexeu muito comigo de rever da Ah. forma que eu vi o Hair, tipo, 300 mil anos atrás, sabe? Então foi muito especial, foi bem legal. Foi muito bom. Ai, que lindo o Hair. Todo mundo subiu no palco no final ou não? Eu não subi. Eu não consegui. Eu vou ver se Ah, agora, né? Diana. Nessa próxima que Eu quero ver fiquei se eu vou. envergonhado, gente, porque eu esperei É, o você podia artista ter falar subido. assim, ó. Na verdade, eu vem. só subi porque o cara me puxou. Puxou Não, eu e se minha tivesse- amiga, aí a gente foi. Mas Eu tava muito no Nossa. meio da fileira e tinha uma galera da lateral que não subiu. E Uhum. aí eu tentei passar e não foi. Aí eu falei, ai, deixa quieto. Eu subi 2 vezes. Só no Rio que eu não subi porque eu tava muito no meio e era difícil de sair, assim. Era os corredores Foi o mesmo pequenininhos. caso que aconteceu comigo. É. Então, quem sabe agora nessa próxima que eu tô querendo ir, quem sabe? Tenta, Nossa. porque é muito, muito legal. Nossa, Ô, gente, eu chorei que nem um bebê também no final. Ai, É. do Flash Gente, Play, Feilus começa a tocar. Ai, me Não mata. tem como. Não tem como. Posso falar Eu uma acho coisa? Eu só queria falar Sim. uma última coisa no Hair. Tá. Eu acho que faz tempo que eu não vejo um elenco tão bem escalado. Concordo. Aí concordo. já não sei se eu concordo tanto, mas ok, tá. Ninguém assim, pediu sua opinião, discorde da sua casa. Sim. Eu acho que, na verdade, eu acho que esse ano a gente teve elencos muito bem escalados. Eu acho também, Sim. nossa, Sim. muito bem. Jersey Boys era um deles, né? Nossa, Uhum. puta que pariu. Nossa, Os Boys pelo eram amor de deles, Deus. exatamente. O próprio Meninas Até Meninas Malvadas, também. né? Sim, Meninas Malvadas era muito Malvados, bem nossa. Sim, total. Pois é. Diga, O que, Diego. que o Diego O que, ia falar? o que eu ia falar é que eu falei assim, gente, não tem empate, né? Mas eu olhei os 4 primeiras posições, porque a quinta tem empate. Não tem problema. Você tem falou problema. os empatados mesmo. Então bora Tá, saber vou qual que é o top Vamos lá, 5 do queremos Musicalcast? saber. Vamos lá, Bora. então, quinto lugar, E- então. Então, ó, de quinto lugar, a gente ficou com 4 empatados. É porque como foram poucas pessoas Nossa. que opinaram, Sim, mas a Uhum. partir daí é todo mundo desempatado, tá? Então as legal, posições... perfeito. Ok. Tá? Então, de quinto lugar ficou Sweeney Todd, Dreamgirls, Avenida Paulista e Alice de Cole Salteado. Ficaram os Olha. 4 Olha! ali, com a mesma Ou seja, eu pontuação. Tá, ok. Os É, votos Dream do... Girls. Os votos... Esse foi o voto do Gabe. Foi. Foi. Gabe e Bruno citaram aí Dreamgirls, então trouxeram eles. E aí, como a pontuação são poucas pessoas, né? Então todo mundo ou somou 5 seja, pontos aí. Na lista oficial de quinto lugar vai ser a Avenida Paulista, beleza? Fechou. Olha, se for Aquele por escolho. quantidade de pessoas que citaram, o Eu Sweeney sei. Todd foi citado por 2 pessoas. Ou seja- Mas eu acho que daria pra fechar sim, porque realmente então, tem que ver quem tem mais votos. Então quem teve mais votos é o Sweeney não. Todd? Não, é que Sweeney Todd e Dreamgirls, os dois têm 2 pessoas cada. Então ficou em quinto lugar Dreamgirls e Sweeney Todd. Então é isso daí. Luxo! Ah, É, foi nem isso. o Avenida Paulista entra. É isso. É. Então, agora não tem mais empate, né? Quarto Vamos lugar. lá, agora eu Quarto tô curiosa. lugar. vai. Quarto lugar ficou a Chorus Line. Nossa, eu queria que ficasse em primeiro! Marmelada! Marmelada! Você queria que ficasse em primeiro e não colocou em primeiro? Sim, eu sei! Você queria que se eu coloquei em puxou a terceiro. cova, Rafael! Queria que as pessoas fizessem o trabalho com você, mas você não se comprometeu. Eu coloquei em terceiro lugar, mas eu queria muito em primeiro lugar, mas enfim. Tá, vamos Em lá. terceiro lugar ficou Meninas Malvadas. Ah, legal. Olha! É. Olha, interessante, porque muita gente não colocou e entrou ainda mesmo Entrou, assim. Bacana. nossa. É, Acho porque que ficou o- em posições altas. É, Ficou em posições altas exatamente. do Bruno e do Gabe. E do Gabe, provavelmente. Sim. Em segundo lugar ficou Jersey Boys. Muito Uau. bem. Só uma pessoa não citou no top 5. Só uma Exponha, pessoa. exponha. Foi o Gabe. Gabe não Olha citou. só. Ele Mas não você viu. assistiu? É porque ele Ele não não viu, viu. ele não viu, ele não viu. Ele falou Ele que ele não não viu.
Ah, É, então foi Por isso. isso. Ou seja, E- estaria mais alto, então, porque ele teria votado. Não, mas a É. diferença do primeiro pro segundo lugar foram, tipo, 5 pontos. A gente lançou Ah, por tá. pontuação, né? Então teve. É Sim. como se ele teria que colocar em primeiro lugar pra ter empatado, Sim. pra alcançar. Porque o primeiro. Quem tá em primeiro lugar, todo mundo colocou no top 5, Que é o Hair. que é o Hair. O Hair ficou em Ficou primeiro. Harry. Ah, Fez sentido, fez sentido. Faz, porque todo mundo Todo colocou, mundo- né? É, todo mundo Ai, colocou. Todo gente. mundo citou ele, pelo menos em uma posição. Ai, que tudo. Sim, sim. Ai, Amei. Ah, enfim, gente, gostei da amei. lista. Gostei. É. Gostei. Tá Gostei. ótimo. Não, eu foi acho um ano que tá muito maravilhoso. bem votado. É. Não, foi um ano bem especial. Vamos só dar uma passada assim, em outros musicais que a gente não citou. Que teve esse ano que teve A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, que eu não lembro o nome em português mais, que é alguma Alguma coisa Alguma engraçada. coisa engraçada aconteceu no caminho do fórum. Isso. Isso. Que assim, é um musical de Sondheim. Achei que poderia ter sido melhor, mas assim, assisti 2 vezes, ri, foi ok. Mas assim, inesquecível, sabe? Tipo assim. Mas assim, o elenco maravilhoso. Uhum. Mas eu acho que assim, mas eu acho que tá datado. Eu acho que não deveria estar sendo feito ou mudar muito pra apresentar ele. Mas ok, foi Ok. divertido. A gente também tem uma outra que a gente não falou muito, que alguém citou aqui, que é uma babá quase perfeita. Que foi legal, mas eu acho que até falei isso já no teatro, que eu acho que podia ser uma peça e não musical, porque as músicas não diz nada. São ruins Isso eu as músicas. concordo. Mas como peça, meu Deus do céu, daí é incrível. Daí é Gente, O eu ri muito bom. Mr. muito. Jolly. Mas olha, merecia uma coisa que eu não mais. esperava. Sim. Uma coisa que eu não esperava era a mensagem de uma babá lá no final, sabe? Da questão de família. Eu não esperava nada disso Sim, lá no final do musical. E foi uma coisa que eu achei. Foi o ponto alto pra mim. sim. Era bonito. Foi vamos ver, divertido. Daí a gente também. Teve o Território do Amor. Que isso aqui, tipo assim, o texto que é do Gabriel Chalita eu não curti muito, mas as performances das mulheres, meu Deus do céu. O Diego viu comigo, né? Uhum, Então, tipo, assim, as performances eram muito boas. É, né? Tipo, isso é exatamente Isso é. sobre isso. É sobre as performances. O resto, Nossa, meu amor, pra meu mim. Deus do céu. Meu Deus, Tem um é musical muito que eu vi bom. que não colocou na lista, eu vou dizer pra você, a gente não esquecer de falar, o Rhapsódia não tá nessa lista, mas Rhapsódia foi esse ano. Ah, sim. Gente, eu não coloquei episódio na minha lista por quê? Eu acho que não tá na minha lista. Não Olha, tá assisti na sua lista. 33 musicais. Olha! Tá expondo. A Rhapsody, eu vi 33 musicais, que não tinha Rhapsody na minha lista, esqueci totalmente. E Rhapsody foi muito legal, foi muito bacana. Só ouvi E elogios também. nem o sim. Shakespeare Embriagado, você também não colocou. Não, mas não é musical, amigo. Shakespeare Embriagado não é. É. Tá, Não, tudo não é. bem. Justo, é justo. É uma coisa. Minha lista é só de musicais. Enfim, tipo, Rhapsody, nossa, era muito legal, que é o do Mal Alves. Enfim, dá pra dar bastante risada. Quando você entra na zoeira, na brincadeira, é muito legal. Nossa, e ele tava com um elenco muito bom, né? Um elenco Foi muito divertido, eu amei. Eu queria ter perfeito. voltado. Sim. A gente falou de brasileiros diferentes, né? E uma coisa que a gente não citou aqui foi o Dom Casmurro, que é uma coisa diferente, que não é. Porque Dom Casmurro é do ano passado, né? Mas voltou. É que voltou e voltou muita esse gente ano, assistiu né? esse ano, né? Não teve a oportunidade eu de mesmo assistir. assisti esse ano, Teve um palco italiano esse ano, né? Foi Pra um palco mim, italiano. Foi, Foi, pra né? mim foi no palco italiano. Não, porque antes, quando a gente assistiu no passado, não era, né? Era lá no Teatro Estúdio. Então, Tá. Eu fiquei por fora. então, eu queria ter assistido um palco italiano, acho que ia ser mais interessante. Não assisti, queria ter visto, porque todo mundo falou muito bem. Eu torço que volte em algum momento pra poder assistir. Engraçado, eu vi gente falando muito bem e gente falando muito mal. Entre os dois, e tipo, nossa, é Nossa. 880, né? É, Sim. eu vi muito assim, tipo, gente falando, nossa, é o melhor musical brasileiro que eu já vi. E gente falando, nossa, é um dos musicais mais chatos que eu já vi. Então eu tô tipo. Eita. Eu gostei. É que eu acho a história de Dom Casmurro meio chata. Eu acho Bentinho insuportável, mas assim... Mas ele o a Bentinho história eu não é gosto, insuportável. A história eu não gosto, mas a música tava bem legal, foi bacana. Vamos lá. Vamos indo lá pra gente não se prolongar. Também teve um que eu acho que foi prejudicado pela qualidade de som do teatro, que é os Sons de Notre Dame. Uhum. Que Eu ouvi essa sim. crítica num geral. Eu ouvi também foi no ok. geral. Tipo, elenco muito bom. Sim. Uhum. Nossa, Mas prejudicado total pela
qualidade do equipamento de som. Então, Saulo, Aline Serra, Ivan Parente, tipo, toda uma galera, assim, e não dava pra entender quase nada por causa do som, que tava muito, muito ruim. também teve um outro biográfico que tem uma pessoa que, não vou citar quem, saiu no intervalo, que é o Tom Musical, né? O musical Tom Jobim. Foi ok, tipo, é outro biográfico. Tipo assim, eu acho que tem uns fãs de biográfico, eu acho que vale a pena de assistir esse biográfico. Porque, assim, pra quem é fã de Tom Jobim, era um deleite. Fiquei sabendo que tinha umas velhinhas que, assim, trocentas mil vezes assistir esse musical. Então, não é pra gente, é pra essas velhinhas. Então, tá tudo Eu certo. assumi isso pra mim, porque justamente o que me irrita no biográfico é a galera que vai assistir. Aí eu já sei que não é pra mim. O que me irrita no biográfico, é a história, é a o público. É o cantor. Não vejo verdade em você. É o ônibus que chega com as velhinhas, é tudo. É, né? sempre tem aquele ônibus na frente lá do Vila Lobos. Sim, sempre tem alguma coisa. Sempre. Enfim. Tem um outro musical aqui que é brasileiro que eu acho que ninguém viu, só eu, que é o Palhaço Tá Sem Graça, que tem até eu as não músicas vi. do meu Uhum. amigo Thiago Jimenez. Grande Assim, Thiago. meio problemático, assim, de texto, mas era bonitinho, era bem, bem interessante, tinha uma parte tocante, mas ok. Uhum. Dei outro biográfico Vital, que é o do Paralamas Sucesso. Alguém viu, além de eu? Não. Não. Nossa, Ai, eu, tá. amigo, sabe uma coisa É que tá aqui na biográfico. lista? O Músicas quê? pra Morrer de Amor. Sim. Como que eu não citei? Seria uma menção honrosa. Se bem que assim, não ficou tão marcado na minha cabeça pra eu ter esquecido, né? Mas foi tão delicioso a sensação depois que eu saí, foi maravilhoso. Sim, o Músicas para Morrer de Amor foi bem fofinho, foi bem legal. E eu, nossa, saí assim pensando em muita coisa, então foi legal. Outro que também não foi citado é Djavan, até foi um musical que eu trabalhei nele, que é outro Bombou, biográfico, né? mas era bem bom, bombou demais o musical, porque O Djavan tem elenco uma era voz muito forte. bom, né? Não, e ele tava sempre esgotado, né? Foi Sim, loucura. nossa, loucura. Não, antes de chegar em São Paulo já tava esgotado. Então, tipo, chegou com os ingressos totalmente 100% vendidos. Então, sucesso. Eu acho que eu nunca vi isso acontecer. De nem ter chegado na cidade já tá esgotado a temporada inteira. Então loucura. foi uma loucura. Um outro que até trabalhei um pouquinho, que foi o Chateau e os Diários Associados. Alguém mais viu o Chateau? Não. Não. Ninguém viu. Não, acabei não vendo. Era bem legal, o texto do meu amigo Eduardo Bacher. Eu gostei, fui até assistir 3 vezes, depois eu trabalhei nele também um pouquinho. Era muito divertido, o elenco muito bom, tinha cenas maravilhosas. A gente até fez um episódio que a gente falou um pouquinho que tinha A Valentina. né, a Valentina Schmidt, que ela era do elenco, a gente falou um pouquinho do musical. Era divertido, eu gostava. Uhum. Bem, Dreamgirls a gente, assim, falou agora, né, que apareceu ali. Mas, gente, Dreamgirls, infelizmente, pra mim é um musical que não aconteceu no Brasil. Tipo assim, eu acho que pra mim não aconteceu na minha visão, na minha opinião, porque eu percebi que eu não gosto de Dreamgirls. Eu acho interessante o filme, mas o musical de palco eu acho que não vai pra frente. E eu achei meio que, assim, elenco muito bom, mas assim, sabe quando assim, parece que ninguém tá jogando junto, tá cada um fazendo o seu e é isso? Daí fica uma coisa meio sem alma, sem... Aí fica a Sim, dúvida não- se é. é também questão de roteiro, né? Que também não facilita pra criar essas conexões Pode entre os ser. personagens. Pode ser. Pode ser. Então pode ser um Porque- problema porque, com o material assim, original? Porque eu porque, acho assim, que a maioria daqui do musical cast em si tem esse problema com o material original do Dreamgirls. Tem músicas muito boas, mas em geral é um musical que eu acho que não enche o olho de ninguém. Sim. Aqui, A gente até eu assisti 2 vezes, né? Porque eu queria ver com a Letícia e com a Suzana. Sim. Quando a gente assistiu com a Suzana, o Bruno foi comigo, a gente até comentava isso, né? Que Uhum. as cenas aconteciam muito rápido, tipo assim, do nada, assim, ela tava brigada com o irmão e 5 minutos depois já tava fazendo as pazes com o irmão. Você se 9 perde. anos. 9 anos sem se falar com o irmão, de repente, acabou. Foi Não tem isso nenhuma que eu música pra explicar isso. Não, e tipo, você se perde muito ali, tipo... isso que vocês falaram, a questão de 5 minutos passa 9 anos. Só que demora pra você associar que passou 9 anos. Sim. Não, Porque o não tem começo- nada que explique. O começo é nada. assim. O Curtis tá, tipo, dando em cima do. Não, Curtis não. Não sei. Tá dando em cima lá da Laurel. Tá. E aí ela diz: não estou interessada. Na outra cena eles já estão namorando. Ô, gente, Mas é assim. que personagem chata.
Vai Sim, se sim. fuder, F. Sim, Você é total. chata pra caramba. Ali Meu faltou, Deus, gente, na realidade, falta insuportável. um terapeuta pra cada um. Porque todo mundo ali é insuportável. Não os atores, os personagens. É, Nossa pra mim é senhora, material cada original, um. Ai, odeio. falta uma terapia Ó, ali. mas uma coisa que eu tenho que falar muito bem nessa produção é porque aquele cenário de cair o queixo, principalmente no final do primeiro ato, fechando Sim, ali Ai, isso eu tenho que sim, admitir. era muito Sim. legal. Era muito muito bonito. legal. Belíssimo. A E eu gostei a muito do luz- figurino dessa produção. Ah, sim. Eu Também, achei, também. eu Bom. esperava um pouco menos. Quando eu vi É. os vestidos delas, tudo, do final, do vestido delas no final, era lindíssimo. Uhum. É, e a luz eu achei muito boa, a luz muito Gostei bonita, assim, também. tipo, enchia os olhos. Valorizava, Então, né? valorizava muito, assim, o espetáculo. Então, Sim. era legal. Nesses Pena aspectos que- era Ah, e bacana. todo mundo ficava esperando, né? O And I'm Telling You, It's All Over, Listen, que eu acho que é Sim. aqueles momentos apoteóticos que E a nem gente isso me esperava. arrepiou, amiga. Nem Então, isso me eu É, acho nem isso que me não arrepiou. não pela entrega das atrizes, mas pela Ai, eu produção no acho- geral. Porque eu vi com a Suzana, eu gostei muito Eu vi com a da Suzana. interpretação dela, mas é aquilo que eu tô falando, falta terapeuta ali. Então, tivesse ali, todo mundo fazendo assim umas 5 sessões de terapia, cada um individual, e depois umas 5 terapia em grupo, eu acho que já ficava mais. E- é, E não confiar incrível. em homem também, né? Também É, tem também, isso. não em confia em homem, homem. mulher, e na indústria, na música. Ah, vai todo mundo se fuder. É isso. Enfim, vamos continuar, gente, senão a gente vai se prolongar demais. Teve um outro musical que também não aconteceu direito, que foi o Mães, que é um musical produzido pela Cláudia Raia. Que Uhum. foi Uhum. bem ok, gente. Isso aqui foi bem ok. Tipo, não valia a pena ir pro eu lembro de teatro você assistir. contando pra gente isso. É. Tipo, as atrizes são fenomenais, as atrizes, mas o material original é ruim. O problema é o material original. Bem, depois também a gente. Também a gente não falou do Norma Bangel, que tava em cartaz também no Teatro César, que veio depois do Avenida Paulista. Uhum. Também era maravilhoso, Amanda Costa entregando tudo. Eu não conhecia muito sobre a Norma Bangel, então assim, foi legal ir pro teatro e conhecer a história dela através de uma peça musical, então foi bem interessante também. Uhum. A gente não falou muito, voltou Beetlejuice, mas aquela coisa que todo mundo já conhece, Beetlejuice, né? Sim, trocou ela É. com uma parte do elenco, É isso né? que eu ia falar, trocou uma parte do elenco. Eu não tive a sim, oportunidade. sim. Eu acho A- que. Pode falar. falar. Não, eu ia falar que eu não vi com a Pamela, queria muito, mas não deu. Também não. Mas eu ia gostei falar muito da sobre Sophie isso. também. E todo mundo elogiou muito o Fabrício, né? Como Todo Beetlejuice. mundo. Falaram que ele era muito bom, não consegui ver, uma pena. Mas quem foi disse que se divertiu. E muita gente não tinha conseguido assistir na outra temporada e assistiu nessa, né? Eu assisti, eu vi com o Fabrício, eu vi com o Eduardo de novo. O Fabrício me surpreendeu muito, ele é muito bom de comédia. A única coisa que eu tenho pra dizer é que o Beetlejuice dele é muito hétero. Quando o Beetlejuice do Eduardo, ele é bem bissexual, assim, tipo, tá atirando pra todos os lados. Mas tirando isso, ele é muito bom. Eu vi com a Sophie, também é boa, mas a Pamela, meu Deus, que voz. Que Gente, mulher. estamos falando de Pamela Rossini, Nossa, né? eu queria me jogar nos pés dessa mulher, tipo, quando terminou. Ela é muito boa, ela é muito boa, velho. Impressionante. Sim. Enfim. Bem, vamos lá. Teve um outro também polêmico que o Diego viu, acho que a única pessoa que viu até mais de uma vez, Sim. que foi mudança de hábito, né? Eu vi 2 Polêmico. vezes. É polêmico porque até nesse dia de hoje o elenco não recebeu ainda. Enfim. Temporada de Né? São Por Paulo, favor, tá né? ali Vamos no tomar limbo. Não, vergonha na cara, não pessoal. existe Não, mais não a São Paulo. existe. Cancelado. Cancelado. Já tá ali no saiu limbo, toda- cancelada. É isso Não, que eu quis saiu dizer. toda sim, a Morreu. inexistente agora. É isso que eu quis dizer. A temporada de São Paulo morreu. Sim. É. Bom, eu fiquei É. feliz de ter visto porque. No umbral. Principalmente por conta da questão do meu amigo, né? Que fez o figurino. Eu fiquei muito feliz por isso. Mais triste é a situação que se causou, enfim, no musical. É, Então, eu queria muito ver por causa do elenco e também é uma obra que eu tenho muito carinho pela mudança de também. hábito. Eu fiquei É, triste que eu não vou conseguir ver. Mas assim, tudo que eu vi não me atraiu muito, não. Assim, não encheu os olhos, assim, pelo Todo que eu esse vi de pensamento. vídeo. o que não me atraiu então- foi cenário, tá, gente? É, O aquele resto cenário, ficou que- tudo É, muito é. legal. É. O resto tava tudo muito legal, tudo mesmo. Tipo, o Não, elenco falaram tava bem que o elenco. divertido. Eu gostei do elenco, tudo. E o pouco que a gente via do elenco tava legal. O problema pra mim também era o cenário. É, Sim. pecou, Eu fiquei pecou. triste porque eu não vi, né, da outra vez. Vocês viram, eu não cheguei a assistir o outro Mudança. Ai, nem Então eu queria. tava Ai, tô. saudades.
Eu tava torcendo que eu ia ver dessa vez e não rolou, mas é realmente Eu acho que a culpa é um absurdo de o que tudo aconteceu, disso então- é do Bruno, porque ele queria ver, e com aí não... certeza. É, com certeza. Com certeza, fizeram assim, vamos fazer musical pra homem trans? Jamais nesse Brasil. Tem um outro também que eu vi assim, agora, acabando o ano, que foi Armas Milagrosas, tava em cartaz do SESI Vila Mariana. Uhum. Tipo assim, lindo, musical brasileiro, lindo. E assim, a luz mais foda que eu já vi no teatro na minha vida. Tipo assim, porque contava a história de um elenco branco fazendo uma peça e chegava um elenco preto querendo ocupar o espaço do teatro pra fazer a peça deles, ensaiar a peça dele. E o tempo todo, o elenco branco ficava na luz e o elenco negro ficava na escuridão. Tipo, que meio assim, que Louco. ignorando Caralho. eles. Foda. Causava um impacto do caralho. Tipo assim, o elenco se movimentando no palco o tempo todo e as luzes acompanhando, assim, pra não deixar os negros na luz, assim. Absurdo. foda. Absurdo. Foi foda. Foi foda. Depois entrei em contato com o cara que fez a luz. Porque eu falei, bora conversar que eu preciso trabalhar com você qualquer dia. Foi em qual teatro? No Sesc Vila Mariana. Ah, tá. Beleza. É. Vai voltar? Não Foi. sei. Eu não vi nada sobre esse musical. Espero. Eu também Ninguém não tava. tinha visto Eu só nada fiquei sobre. sabendo porque meu amigo Leandro Vieira tava no elenco, daí ele falou, Rafa, vem me ver. Eu falei, nem tava sabendo se tava em cartaz. Daí eu fui ver, nem sabia que era musical. Cheguei lá, pra minha surpresa, era musical. E Uhum. olha que musical, viu? Então, valeu Legal. a pena. Vamos ficar de E olho vou- se volta. E por último, vamos falar de um que, eu falei, gente, não aguento mais, acaba logo, que é o Wicked. Gente, não dá, não Ai, dá, gente, não não dá. Ai, dá. amigo, Aguenta foi uma mais. montagem boa. Eu Não, vou foi uma discordar. montagem boa, melhor É que a assim, de não 2023. não aguento mais, por favor, acabem, né? Até pra descansar a imagem das meninas um pouco, pelo amor de Deus. Wicked Ai, Go você só Away fogos from no último dia. Brazil. E elas Go precisam away. descansar, né? Essas Também. meninas Sim. precisam descansar. Eu acho que elas não têm mais saúde, né? Fazendo um musical toda semana do jeito que tá desde o começo do ano. Não, absurdo, loucura. A melhor coisa da repetição de Wicked é sempre a valorização dos elencos covers. As Uhum. meninas covers sempre geram um nome ali por estar cover, fazem Sim. bastante sessões. Uhum. E essa Uhum. montagem tá legal, diferente da de 2023, que eu não acho que ficou maneiro, mas essa eu gostei, achei que foi uma boa não réplica. Sim. Uhum. Enfim, se fosse pra exportar um material, que fosse esse, não o que foi exportado. Eu acho que esse tem mais um diferencial do que o outro. Mas enfim, foi bom. E agora, Foi bom. Wicked Go Away from Brazil. Vamos dar uma Não. parada. Eu fiquei tão, assim, cansado de Wicked que até agora eu não assisti o segundo filme. Tipo assim, eu não tenho mínima vontade de assistir o segundo filme ainda. Talvez eu veja no Tá cinema muito ainda, se der tempo. super exposto, né? Amigo, não vai perder nada, É. viu? Se não assistir no cinema. Pode chegar Eu em sei, casa. tá todo mundo falando mal também do filme, então O assim. maior odiador desse filme, Diego. É que o primeiro filme foi tão incrível, e agora tá Exato. todo mundo falando Uhum. mal do segundo, e eu também Mas, tô tão gente, o cansado de segundo Wicked. Assim, gente. É. O que vocês esperam? A culpa não é do filme, a culpa é do segundo ato, mas É eles. do filme, A também. questão é que também eles tinham a oportunidade de consertar problemas do segundo ato e eles fizeram assim. Vamos só Sim. repetir. Então, Gente, é isso. uma coisa assim, o Wicked, eu só fui assistir agora, essa última montagem, agora em novembro. Em novembro eu só fui assistir. Só vi uma única vez. E, fez gente, que muito coisa bem. mais insuportável os fãs. Que coisas É. mais insuportáveis. Uhum. Eu tive que berrar pra uma moça atrás de mim, calar a boca, porque ela gritava tão alto no final de cada música que eu achava que ia ficar surdo. Não sei como ela conseguia gritar naquela potência. Tipo, gente, não precisa se aparecer tanto, você grita a esse ponto de doer os ouvidos, sabe? Você não Uhum. tá num Ai, não show. dá, Eu fui não dá. algumas vezes e uma das vezes foi na época que tava aquele gritando pela primeira vez eu me sinto safada. Sim. Nossa, gente, não teve uma pessoa que riu, não teve ninguém que aplaudiu, não teve ninguém. A pessoa é insuportável, morra. Mas sem contar que teve esse monte de coisa, né, durante as sessões desse do Safada. Teve outro momento que chamaram no meio da sessão que pegou o costume de chamar a Elfa de talarica. Ai, gente, totalmente insuportável. Aí, Isso falando como a Fabi, gente- né? E a gente gosta de Wicked, né? Acredito. Assim, Sim. não Eu adoro, ama. eu Nossa, amo melhor Wicked. musical do mundo. Mas todo mundo tem um Sim. carinho, alguma coisa. Só que tá fazendo mal. Eu não sei vocês, mas eu tô ficando com vergonha de falar que eu tenho Sim. que eu Não, gosto e assim, deu vontade de gritar numa hora assim, deu vontade pra gritar pra Fabi continuar a cena. Pelo amor de Deus, Fabi, continua a cena. Tipo, tava você prolongando tanto, puxando tanto a cena.
Gente, bora! Vamos acabar logo esse espetáculo. E ainda fica prolongando. Nossa, que O que eu raiva. tenho que falar é que eu assisti, uma das vezes que eu assisti nessa versão foi com a Bel Barros de Glinda e foi maravilhosa essa Ela é, sessão. ela é Ela maravilhosa. é incrível. A Bel, Eu ela assisti com a é... VV uma sessão. Eu queria ter visto com a VV também. A Bel foi incrível. O Thank Goodness dela foi lindo, assim. Eu amo muito Ai, Thank que Goodness. Eu preciso procurar vídeos dela. Eu nem vídeos não vi. Minha mãe me contou. contou que ela e meu pai foram assistir uma sessão que foi a Gabi Gatti de Elphaba. Ai, Falaram que sim. ela é. Minha mãe adorou. Eu vi Porque também. falou que é uma Elphaba mais jovial, um frescor novo, mas ao mesmo tempo toda fodida pela vida. O que me pede muito com a Gabi que eu assisti é que eu acho ela pequenininha. Amigo, na outra versão, a cover da Elphaba era a Pamela, velho. Realmente. Uma naniquinha. Então, mas tirando isso, ela era muito boa mesmo. E eu vi com tanto Então, com o Rodrigo quanto com o Hipólito. Então, o Rodrigo valeu. eu também vi. Eu não conhecia o trabalho da Tabata, tipo assim, de destaque mesmo. Meu Deus do céu, aquela Ela é menina é muito incrível. maravilhosa. Ela é Puta que incrível. pariu. Eu queria Valeu muito... a pena de ir por causa dela. Eu queria muito que tivesse Despertar e ela voltasse a fazer a Vêndula que ela tava Sim. fazendo no Rio. Sim. Porque elogiavam sim. muito. E agora, depois ela eu acho que ela cresceu ainda mais sericamente. Eu acho que agora, nossa, eu quero muito. Já sim. teve a Alice, né? Poderia voltar com o Spring Away. Então, Só- fica Jogando a assim, dica, é jogando no verdade. universo. 2026, Spring Awakening vem aí, né? Vamos Nossa, ver. meu sonho. Espero. Enfim, quer dizer, eu vou ganhar na Mega Sena da virada agora, daqui Eu menos de um também! mês. Nós Eu também, também. a gente vai jogar junto. E aí eu vou montar um outro Despertar da Primavera, monta o que vocês quiserem. Só vocês falar, traz, Rafa, tô trazendo. Ai, que tudo! Ele vai trazer carrossel, tenho certeza. Não, isso aí Não. não, por enquanto não. Tem outras coisas pra trazer antes aí. Não, Rafael vai Enfim. trazer Starlight Express. Exato, vou. Vai, vai ter- vai ter uma montagem com a cara do Thomas e seus amigos. Só vou começar a ver um monte de gente publicando, dou aula de patinação, tudo por causa que o Starlight Express tá vindo. Exato. Enfim. A gente não falou sobre Bendita Flor, que foi um musical pequenininho que eu assisti com o Rafa. Bendita Flor. É um musical, tipo, independente, bem pequenininho. Que Mas também foi uma foi um teatro comum. gracinha. Foi no comune, mas foi uma gracinha, tipo assim, ok, você vê que o povo ainda tem umas pessoas que não tinham experiência ali, mas eu fiquei tão tocado pelo trabalho de composição, das músicas, da intenção deles, assim, eu me encanto muito por isso, quando você vê, assim, uma galera que tá fazendo pra valer mesmo, assim, que quer fazer bem feito, porque por mais que não tenha experiência ainda, e consegue entregar mesmo assim, sabe? Com os 1000 problemas ali, ainda consegue entregar porque te toca. Então, assim, é muito bonito ver isso. E tinha uma cena com duas beatas que era maravilhosa, que elas começam a discutir. É verdade, lembro. Nossa, muito bom, muito bom. Era bonitinho. Outra coisa também foi o Quem é João. Eu não assisti, mas eu acho que... Eu assisti Quem é também não João. assisti. Gente, eu esperei muito, porque eu adoro as músicas do JP. Eu adoro as músicas. E assim, gente, pra mim não deu. Infelizmente não deu, eu saí falando mal. Eu sei que foi uma boa tentativa. Mas a galera tava empolgada no palco. Isso é muito legal de assistir. Mas é um musical que ficou muito longo, sem necessidade. É aquela coisa de botar as músicas e criar um contexto todo pra poder enfiar uma música. Aquilo me irrita também. Então assim, eu vi gente que gostou, mas eu particularmente assisti e falei, não volto mais aqui. Mas também foram 2 semanas só, então é isso, né? Não deu tempo também de todo mundo assistir e poder opinar sobre. Nem deu tempo de se ajeitar coisas, né, na verdade. Não deu É, tempo de foi muito cortar rápido. coisa, porque 2 semanas você não consegue fazer nada. Mas E eu a acho gente- que eles têm a tentativa de voltar. Pelo que eu Uhum. entendi ali num discurso final, eu assisti a primeira sessão, então entrou a diretora, que também roteirizou, enfim. Ela Sim. falou que tem intenção de voltar, então talvez a oportunidade tá aí pra vocês, mas pra mim não. Entendi. Enfim. Hoje não, Gente. Faro. Hoje não. Hoje não. Só uma dúvida, alguém assistiu o Cristão que tá lá no Nice, que é do Filho Pródigo? Não. Eu adoro Não. essa parábola e eu queria Sim. muito saber, tô curioso. vai assistir, nossa, amigo, vai cristã. assistir. Você conta pra gente depois, amigo. Eu vou assistir então, eu vou assistir e Sim. volto pra vocês. Tá bom. Sim, assista. Assista, que Amigo. é trabalho também da minha amiga da Danélia Greco, então assista.
Amiga, eu vou com você. Nós cristãos temos que segurar a mão um do outro. Sim, eu amo. Eu só queria fazer mais um adendo que eu comentei, que o Rafa falou que eu podia comentar, que esse ano eu assisti alguns musicais em Londres. E Sim, pra sim, mim por favor. foi eu e o Rafa, a gente já fez um episódio sobre isso, que a gente comentou bastante, mas eu tô muito feliz de ter conseguido assistir alguns que eu tinha muita curiosidade de assistir, que era o Back to the Future, que infelizmente vai fechar. Sim. E Mas ficou bastante tempo, né, o Back to Ficou. the Future. Ficou Ficou 5 bastante. Ficou 5 anos em Tem. cartaz. Ele pagou fecha já. em abril, acho. Abril ou maio ele fecha. Então Sim. eu tive a oportunidade de assistir Hadestown, que foi maravilhoso, que tá chegando aí ano que vem. Eu tenho eu tenho preferência aqui na fila do Musical Cast. Eu que assisti primeiro. Ah, é? Tem? Tenho. Sei lá, vamos se colocando, né? Então tá, né? Então tá, né? Eu assisti Hércules, que foi o grande Ai, Disney desse sim. ano, que eu amei, me apaixonei ainda mais. Você pela gostou história. do Hércules? Eu vi gente falando que gostei. sentiu meio morno, assim, o... Até eu tô acompanhando porque a Vânia Canto tá em Londres, agora ela Tá, assistiu ela ontem tá. o Hércules e ela adorou pelo que ela postou Não, o nos stories. Hércules, Ela ele Eu é amou. um queria tanto ver as musical- divas. Ele é um musical muito pra cima. Eu só não eu dei acho que 4 estrelas, se eu não tô enganada, porque eu vi muito do alto, né? Eu peguei penúltima fileira. Nossa. Então cortou uma parte do cenário. Entendi. Então, só por isso que eu não dei 5, mas assim, o Luke Brady, que é o Hércules, ele é incrível. O Go The Distance dele, nossa, eu me acabei de chorar. E as musas cantando Zero to Hero é o ponto alto do musical, final do primeiro ato. Então, o Hércules foi uma grata surpresa, porque eu amo muito a animação, então eu fiquei muito feliz de ter conseguido assistir lá. Assisti Hamilton de novo, que eu amo de paixão, gostei muito do elenco. E eu acabei assistindo o MJ, que eu não gosto muito de biográfico, mas me diverti. Foi um biográfico que pra mim cai naquele que a gente falou de fazer um musical bem feito, né? Um biográfico bem feito, que eu achei que as músicas encaixam. Algumas eu acho que estavam um pouco demais, mas no geral foi muito bom poder assistir esse tanto de musical lá em Londres. Queria assistir mais, não deu tempo, não tive dinheiro. Porque Tem era isso. Viu a Evita do lado não de teve fora. dinheiro, mas tava em Londres, viu não sei quantos musicais. É o contrário de pobre, rica. Ninguém sabe que eu já tava quase do lado de fora do teatro. Viu a Rachel do lado de fora. Vi a Rachel do lado de fora, que foi muito bonito. Tentei ingresso pro Evita, não consegui, porque o Rush mais barato tava 200 libras. 200 libras. Tava mais barato o Rush. Então, foi incrível. Sim. Você falou de Hamilton, agora eu lembrei, tem duas mais coisas ainda. Teve o Hamilton no cinema esse ano, que foi muito legal. Foi muito E teve- legal. Foi muito legal. Eu Foi e o Diego estivemos muito. na sessão Singalong. Yeah. Foi legal. muito legal essa É. sessão Singalong, porque você vê o quanto que a galera é apaixonada, né, por Hamilton. Não, A e galera foi legal, assim, que eu cantou, fui numa- assim, Eu fui numa adoidado. sessão normal, que foi singalong também. Tipo, todo mundo cantou, não adiantou. E como eu sabia que o povo ia cantar, assim, eu não tava nem aí. Eu cantei junto também umas partes que eu gosto, então foi bem legal. Foi muito legal, divertido. porque a galera fazia comentário no meio, porque era uma sessão pra fã, né? Não sei se na sua Sim. teve isso. A galera Cara- fazendo comentário no meio, tipo, a hora que a Felipe passou e entrou, a galera ficou tipo, gostosa! Ah, Eu acho que esse ano a gente deu muita sorte, porque a gente também teve aniversários de musicais muito importantes. E eu acabei revendo falar. no cinema. Eu revi A Noviça Rebelde no cinema, que foi maravilhoso. Sim, Sim. foi Revi lindo. Mary Poppins no cinema, que tava numa mostra de cinema. E acabei de rever Rock Horror, que foi Ai, que maravilhoso tudo! ver no Sim. cinema. Tipo, é divertidíssimo e tá todo mundo rindo o filme inteiro. E a sala tava lotada, foi muito gostoso. eu ia citar desses daí, mas também teve um outro também que quase ninguém soube que tava passando no cinema, foi a Chorus Line. O filme A Chorus Line tava no cinema também. Sim, passou, Sim, né? passou. Enfim, ou seja, tipo assim, aconteceu o musical no cinema esse ano também. E tem um outro também que eu e o Diego nós já vimos, que é o Beijo da Mulher-Aranha, né? Foi. Eu não É vi verdade, ainda. tem esse também, quero ver. Eu baixei, vou falar, baixei mesmo. Ainda o Diego assistiu no cinema, que ele viu na mostra de cinema, né? Cinema. Uhum. Mas assim, muito bom filme, assim. Eu fico comparando com o filme original, né, antigo lá, tudo, mas É ok, é um bom inevitável. filme, é bonito. Nossa, o final é bem tocante. Até o Diego falou que se emocionou, né, no filme e tudo Eu mais. gostei bastante. Então, eu acho que quem tiver a oportunidade de assistir quando lançarem, né, que vai lançar acho que só em fevereiro aqui no Brasil, assistam, porque assim, as cenas musicais são lindas,
O final é bonito, assistam. Sim. Eu acho que a Jennifer Legal. Lopez tá entregando. Ela tá entregando, acho que entregou. Uhum. Tá na minha lista, porque Na minha além de também. ser obcecado em ir pro teatro, eu sou obcecado em ir pro cinema. Eu tento ver tudo no cinema quando dá. É isso. Gente, ó, vamos finalizando aqui o seguinte, ó, a gente, assim, falou muita coisa, que aconteceu muita coisa, a gente até conseguiria ficar mais tempo ainda falando aqui, e isso a gente falou, assim, muito por cima de cinema, né, agora, e a gente falou do Brasil. Se a gente fosse falar ainda de Broadway, daria pra outro episódio de Nossa. retrospectiva, né, Sim, total. Broadway e US End, né, então, assim, mas aconteceu muita coisa, não dá pra reclamar que não teve musicais em 2025, né, então, Não. aconteceu os musicais, aconteceu. E eu quero fazer É. só uma última pergunta antes da gente fechar. Pode? Pode? Sim, O que vocês sei qual. esperam pra 2026? Rede Style. Hadestown. É o meu também, Hadestown. Rede Style. Eu tô animado pro Hadestown, apesar de eu não ser assim, nossa, super apaixonado, mas é que tudo Sai do que todo grupo. mundo- não, ei, Eu não sou tão apaixonado, também não sou Sai tão do apaixonado, mas eu grupo quero também. muito. Sabe por Tô quê? brincando. A Letícia também não era apaixonada. Eu me até ela apaixonei. ver ao vivo. Eu me Até ela ver apaixonei ao muito vivo. mais. Eu Então eu gostava, mas eu me apaixonei depois de ver ao vivo. Então, tipo, eu acho que é exatamente isso que vai acontecer comigo. Diga, Não, eu ia falar um que eu tô muito ansioso, que assim, acabaram de lançar, que é o Suzy, o musical, que é da boneca É Suzy. a cara do Rafael ver isso, gente. Isso, a cara assim, do Júlio Veloso também. Também. me contaram como que vai ser, eu acho que vai ser muito engraçado, vai ser muito legal, o elenco já tá escolhido, eu acho que vai ser bacana, eu tô ansioso já pra assistir esse musical, vai ser bem legal. E um outro musical que falaram que vai ser muito interessante, já estão me contando como tá os ensaios, me contaram como que vai ser, que é o musical da Rede Globo, que é o Espelho Mágico, né, que a gente até começou a você tava brincar no começo do comentando. episódio, né. Ah, sim, é Ai, E verdade. morro assim, de o medo, musical- vai ser bom. O musical vai ser bagaceiro, achei que ia ser um musical sério, mas assim, vai ser bem bagaceiro pelo que Ai, me que falaram. delícia. Ai, E assim, amo. tipo, tirando sarro dos personagens da Globo, sabe? Tipo assim, Tudo. Então agora já me dá mais vai vontade. ser bom. Vai ser Legal. bom. E o elenco gigante, assim, não foi divulgado ainda, mas eu sei que o elenco é muito grande, tem mais de 30 pessoas no elenco Caramba! só. Sim. E tem gente bacana no elenco, bem legal que tá. Então, assim, também tô ansioso pra assistir isso daí. Então tem coisa boa vindo. Tem a Ópera do Malandro, né, que tá vindo, e eu também Esse nunca não. vi ao vivo, então eu tô animado Esse- pra Eu também quero ver. Esse eu nem vou assistir, eu deixo vocês assistirem no meu lugar. Ah, obrigada. Eu comprei um ingressinho pra assistir. Eu vou levar minha Nossa, mãe, porque- né? E eu. Letícia, uma pergunta, quando é que você não leva sua mãe? Fica aí a dúvida, né? Sabe quando eu não levo minha mãe? E alguns Quando eu tô em musicais que eu. Londres. Não, e alguns musicais que eu realmente acho que ela não vai gostar. Eu levei ela no Chorus, ela detestou. Olha só. Não falo e eu mais com chamo a ela sua tão mãe. de diva, coitada. agora não é mais Tadinha, diva. Não dá. não, gente. Mas. Vamos ver, que nem espera aí. Meninas Malvadas eu sabia que ela não ia gostar, então eu nem levei. Vamos Tá bom, comparar, vai lá. Diego. Sua mãe foi assistir Chorus Line? Não foi, não levei. Mas eu tenho certeza que se A ela fosse, ela culpa ia tá em mim. gostar. Tipo, tua mãe pode ser. gostou de Hair, viu? Vamos fazer mas a rir, minha mãe. mãe amou. Mas a minha mãe amou Hair gostou do também. Hair, tá? No A gente próximo tem- ano, a gente vai fazer um novo quadro que chama Rinhas de Mãe. Rinhas A de gente mãe. podia fazer um especial do Dia das Mães com as nossas mães. A E elas gente vão ficar pega nossas discutindo. mães. A gente pega nossas mães, vamos levar elas pra assistir um mesmo musical. E Fechou. daí elas vão discutir qual é o musical Adorei. que. Adorei essa ideia. Adorei. Great, Eu vou mandar great. minha mãe sair do Paraná e ir pra São Paulo. A mãe do Bruno também, a vai só- ser de Recife pra Não, assistir. as mães de Exato. vocês, gente, faz igual os votantes do Tony. Recebem um pedacinho É. assistir pra comentar. Gente, Pode mas ser. assim, Não, assim, sinceramente, ia ser muito lindo se isso acontecesse. Nossa, se quem nós sabe? 4 com as nossas mães Sim. assistindo o musical. Vai saber, né? É. Não, eu ia falar um que eu tô pondo um pouco de fé pra assistir, porque eu gosto do material original, não amo. Mas eu gosto muito do Percy Jackson. Sim. Então eu gosto do material original do Percy Jackson, gosto dos livros, tô acompanhando a série. E eu tô animada pra ver ao vivo. Eu acho que pode render coisas boas. Eu acho que Espero. Eu amo Percy Jackson, ponto. Não sei nada do musical. E nenhuma adaptação dele é boa. Então eu tô com muito medo. Mas isso O eu acho que vai ser musical é bom. legal. Não, pode confiar, o musical é legal. Ele saiu de cartaz há pouco tempo antes de eu ir pra Londres. Eu fiquei chateada porque eu achei que eu ia conseguir assistir ao vivo. Mas aí pouco tempo depois saiu o anúncio que via pra São Paulo. Eu falei, bom, pelo menos. A coisa, Vamos dar- a coisa dá- mais dá gostosa dessa gravação tá sendo o Diego no momento dele, de novo, Glória Pires, assim, não sei. sem mordaças, dizendo não sei, ou então, tipo, não gostei.
isso aqui não funciona, odiei e é muito Então, bom, cara. aproveitando aqui um momento. Diego, vamos falar de Shrek? Não, Tô não vamos falar de brincando. Shrek, pelo amor de Deus, não. Tô brincando. Vamos já finalizando, porque, nossa, gente, Shrek não, pelo amor de Deus, ninguém pediu pra tu. Não, mas assim, a gente Trazerem. faz Ai, o não. episódio no início A do gente vai ano, assistir, trazendo as Sim, coisas. com Então, assim, certeza. Mas um que eu tô esperando Mas, muito, que eu vamos lá. esqueci aqui, pelo amor de Deus, por que que eu esqueci? Eu tô trabalhando nele, que é o musical Diana, meu Deus do céu. Diana. eu lembrei, Eu mas não quero quis citar. muito. Vai ser Eu tudo. quero muito. Vai ter, Vai ser entrando tudo. nessa coisa de biográfico que o Rafa comentou, vai ter Gal, vai ter Tina Turner. Sim. Porque o elenco do Tina, inclusive, gente, É, o Uau. elenco tá babado. Beleza, hein? legal, hein? Ah, gente, mas vamos falar sobre isso no primeiro episódio do ano, né? Sim, Porque a gente vai com começar a falar certeza. tudo aqui. Né? Isso aí não é É. só um pequeno spoiler. Então tá. Próxima semana a gente fala sobre o que vai vir, a gente fala sobre o começo da corrida do Tony, porque também vai começar Sim. em janeiro, já vai estar, tipo, um caos, tipo, lá nos Estados Unidos, e o que vai estar no West End pro Olivier, e é isso. É isso. Próximo E episódio. agora vamos- Mantenha nesse e agora mesmo vamos- canal. E vamos começar a cantar agora. Hoje É é o o novo novo dia. dia. De novo tempo. Eu já ia começar. Vamos lá. Então é Natal. Tá, Eu ia fazer é essa. verdade. Enfim, gente, Também vale. foi um ano maravilhoso. Amo que vocês estiveram também no Musical Cast comigo também esse ano. A gente lançou bastante episódio, a gente falou bastante também esse ano, né? A gente, não sei quantos, mas a gente gravou bastante também. E aí, É se isso, continuaremos espera, né? ano que vem, não sei, porque todo ano o Rafael fala Eu- que vai Não, parar. esse, né? Ah, parou e de- também, parou. junto com a corrida do Tony, com os musicais, vai vir o Rafael dizendo, não sei se vou continuar com esse Vou continuar. podcast. Tipo, vai ser 11 anos eu falando isso, então. Mas ó, gente, 11 anos, a gente vai fazer 11 anos em abril. Caramba. É tempo, Muito tipo. tempo. Eu tô resistindo. Então tá ótimo. Rafael, muitos errados pro Rafael. Exato. Enfim, Total. gente, mas assim, quem tá escutando, quem acompanha a gente, então, Feliz Natal pra vocês, um ótimo ano novo. Ano que vem eu acho que vai ser incrível, tem que ser incrível pra todo mundo, não só pra gente. Todo mundo Vai merece ser. aí ter um ano muito Sim. bom, cheio de realizações, e vai dar tudo certo, vai ser ótimo, ainda mais dos musicais. A gente vai ter muita coisa pra falar no final do ano que vem. Ganhamos muitos Boa. presentes de Natal. Papai Noel foi legal. Sim, exato. Foi ótimo. E é isso, gente. Bora então, acabou nosso ano e é isso. De férias agora o Musicalcast. Tchau. Gente, beijos, Adeus. abraços pra vocês. Feliz Natal. Até mais. Beijo, gente. Feliz Natal. Feliz Natal.